Boa noite, galera. Boa noite, Rodrigo, Chaves, Kátia. Hoje é o som de Desirelês. Voyage, voyage. Seguimos firmes, né, Caio? Não tem parada não. Nossa operação fiscal vai até amanhã, né? Até amanhã. Hoje a gente vai ter uma super live aí pra falar um pouquinho de revisão em alto nível. Com ele, Lucas Romero, que acabou de entrar aí, né? Auditor fiscal de Santa Catarina. E o cara manja demais de revisão, utilização de ferramentas, o Anki e tudo mais, né? Não só do Anki, mas de como fazer revisões em alto nível. Então, operação fiscal número 9 hoje, para quem não acompanha as outras operações fiscais ainda, pessoal, as outras lives, né, estão salvas tanto no meu IGTV, quanto no meu canal do YouTube também. Então, hoje a gente vai para a nona live, amanhã a gente faz o encerramento do projeto Operação Fiscal, com o grande Jefferson para falar de preparação do pós-edital, né? Como é que a gente otimiza a preparação do pós-edital. E hoje a gente vai fazer a live com o Lucas, então, para falar de revisão em alto nível. Pessoal, só antes de eu chamar aqui o Lucas para participar, né? Para entrar, lembrando que até amanhã vai estar valendo o segundo lote do curso de 4.000 questões comentadas de TI para a área fiscal, né? Só usar o cupom Operação Fiscal você garante 20% de desconto. A galera que adquiriu lá no primeiro dia teve um bônus especial, já fechamos lá as turmas do bônus, sessão de mentoria específica e tal. Mas ainda até amanhã, cupom Operação Fiscal valendo 20%. Não deixem para depois, pessoal, porque senão você chega no sábado, aí vocês ficam mandando mensagem no direct para mim, pedindo desconto, pedindo cupom, e aí não vai ter mais, né? Vai ter os 20% até amanhã, 4.000 questões, inclusive hoje já comecei a trabalhar nas questões de modelo, entidade de relacionamento, vai ter muita coisa bacana no curso, beleza? Então vamos lá, vamos chamar aqui o grande Lucas Romero para participar e bater esse papo bem legal, né, na jornada aí concurseira, se tratando de área fiscal, mas também se tratando de outras áreas, né? Já convidei ele aqui, beleza? Fala, grande Lucas! Fala, meu querido, beleza, Ramon? Beleza, tranquilo? E aí, cara, pô, prazer falar contigo, cara. Show de bola. Eu que agradeço aí a disponibilidade, né, por participar do nosso evento, Operação Fiscal. É só fera, então... A galera de Santa Catarina, né, tomou de conta do evento, porque como eu costumo falar aqui, é mais próximo, é mais fácil o contato, né, tem o número do WhatsApp direto, então já consegue convidar, mas não só por isso, né, porque também é um dos fiscos, digamos assim, um dos melhores fiscos do país, né, então por que não pegar a experiência desse pessoal para repassar aí para quem quer ser aprovado em um próximo fisco, né, seja aí os fiscos que a gente tem, né, Ceará, Pará, Paraná. É muito difícil até chegar lá na Receita Federal e tudo mais, né? Então, só fera. Aí eu disse, cara, eu vou chamar o Lucas, e o Lucas mexe muito com o negócio de Anki, negócio de revisão, então nada melhor do que um tema relativo aí a fazer revisão, como fazer revisão, porque às vezes a galera esquece, né, que não é só estudar, não é só ler, não é só assistir a videoaula. Não, tem que manter isso na mente, porque tem que chegar na hora da prova e tem que dominar tudo isso, né? Pelo menos boa parte disso. Mas, Lucão, antes de a gente partir direto para o tema, né? Eu queria que você se apresentasse aí um pouquinho para a galera, falasse um pouquinho da sua trajetória até chegar na Cefaz Santa Catarina, né? Até chegar no cargo de auditor fiscal. Vamos lá. Prometo ser breve. Bom, meu nome é Lucas, eu tenho 28 anos, sou auditor fiscal aqui com o Ramon em Santa Catarina, com o Ramon e com uma galera aí, né? A Vendinara ontem, o Jefferson amanhã. Cara, eu sou meio capixaba, meio mineiro, eu posso dizer, e comecei a estudar ali depois da faculdade, já estava meio perdido e tal. Falei, pô, negócio de concurso eu acho uma boa pra mim, e aí eu comecei a pesquisar muita técnica, né, cara? Eu falei, pô, isso aqui vai ser uma parada complicada, vai ser um projeto grande, então eu vou começar a pesquisar. Pesquisei pra caramba, cheguei no Meirelles, cheguei muita gente boa. E aí tive algumas reprovações também, né, Ramon? A gente tem que falar também. Reprovei, ó, no semestre Maranhão, ISS Juiz de Fora, TCE da Paraíba, mas fui aprovado também no TCE Pernambuco, semestre Goiás e Santa Catarina. E hoje a gente dá os nossos pitacos aqui na internet, né, do que a gente acha que é mais certo, assim, passa um pouquinho da nossa experiência, do que a gente passou tanto como concurseiro quanto como orientador ali, né? E um pouquinho do que a gente pesquisou e pesquisa até hoje, né? Particularmente virou um assunto que eu particularmente gosto de pesquisar até hoje, estou sempre lendo. Então a gente está sempre dando uns pitacos ali e a gente tenta jogar um pouquinho de luz nesse caminho quase sombrio que é o mundo dos concursos, né? No começo ali você fica muito em dúvida, né? Então a gente tenta ser um pouquinho de luz aí para a galera.
Beleza, beleza. E quanto tempo nesse trajeto aí, Lu, sabe dizer, desde quando começou a estudar até chegar aqui a aposentar a caneta? Primeiro aposentou a caneta, é isso mesmo? Não, claro. E quanto tempo? Cara, não, de concurso é isso mesmo. Agora tem outros projetos. Agora é jogar tênis, aprender japonês. Agora a gente vai fazer outras coisas que a gente gosta mais. Cara, mais ou menos 2 anos e meio. Eu falo mais ou menos porque sempre tem aquele primeiro mês que você tá engatinhando, né? Você ainda não entendeu bem o que você tá fazendo ali e tal. Então, foi mais ou menos 2 meses e meio que eu falei? 2 anos e meio, né? 2 anos e meio, não, 2 anos e meio. 2 anos e meio. Do comecinho lá, 6 meses antes do Maranhão, um pouquinho, até a nossa prova de Santa Catarina, que foi onde eu aposentei a caneta. Né? Chega. Perfeito. Não, eu gosto de perguntar isso porque o pessoal, né, às vezes acaba pegando os pontos fora da curva como exemplo, né? Então o cara às vezes pega alguém que, né, divulgou ou divulga que passou em 6 meses, em um ano, não sei o que, em 3 meses, e acha que assim, pessoal, às vezes essa divulgação, tem que ver o viés da divulgação. Às vezes essa divulgação é os 6 meses focado naquele edital. Né? Então tem que ter cuidado com isso quando for avaliar, porque o processo ele é mais longo. Né? Eu perguntei também, porque, por exemplo, eu não consigo responder essa pergunta, Lucas. Até Uhum. quando foi que eu passei no meu primeiro concurso? Eu não sei dizer. Porque, cara, eu estava na faculdade, estudava para faculdade, estudava misto para concurso, não sei quando foi o dia que eu comecei a estudar. Eu só sei Sim. que passei, né? Fui sendo aprovado e tal. Então, eu gosto muito de tirar isso da cabeça da galera. Eu costumo falar que o pessoal não pode colocar a pressão de quando vai passar. No máximo, você se coloca a pressão de fazer o que tem que ser feito para passar. Porque Sim, até sim. passar tem vários fatores envolvidos, né? Tem Sim. vários fatores envolvidos. Ó, antes da gente entrar no tema de revisão, já tem pergunta ali se a gente fez coaching. Responde aí, Lucão, a você e eu respondo também no meu caso. Tá. Cara, eu tentava pesquisar tudo e tal, e inclusive testar também. Então eu cheguei a testar, eu tive consultoria do Eduardo Frambá na LS lá. Então eu usei sim, fiz a consultoria lá. Perfeito, perfeito. Eu já não fiz, né? Na verdade, quando eu comecei a estudar para concurso, eu não tinha condição de pagar um coach e tal. Mal conseguia comprar os módulos lá da época do provas de TI, que era para estudar para TI e tal, que era 40, 50 reais um módulo. Aí ia comprando cada mês, comprava um pouquinho e ia fazendo a base de material. Mas assim, é o que eu costumo falar, né? Tô até falando desde o início da operação fiscal, a gente começou na quarta-feira passada, né? Que, cara, se você tem disponibilidade orçamentária, se você tem disponibilidade financeira, e você está visualizando algo que pode te antecipar a sua aprovação, né, seja um mês que seja, que eu estou brincando, eu estou extrapolando. Cara, se antecipar um mês, você pega aí um salário de 20 mil, 25 mil, 30 mil reais. Se antecipar um mês, tu já pagou coach, tu já pagou material de cursinho, tu já pagou tudo, já entendeu? Já pagou tudo. Então, assim, tem que avaliar isso. Lógico, quem não tem a disponibilidade financeira vai conseguir passar também, sem ter coach. Não vai conseguir passar sem ter material, aí não dá, né? Mas sem ter acompanhamento, consultoria e tal. Mas se você tem a disponibilidade para antecipar o seu processo, você vai pegar e não cometer os erros que a gente comete, né? Quando a gente começa a estudar, né? Eu tô dando um exemplo aqui desde que a gente começou, que eu comecei a estudar, eu estudava 2 disciplinas, que era constitucional e administrativo. Pegava os livrão lá do Marcelo Alexandrino, nem era nem um resumo. Não era nem um resumo, era um completão. Ia pegar aqueles troços todos para ler desde o começo e tentar entender tudo e não sei o quê. E 2 disciplinas por vez, né? Não passava de concurso, não, né? Tem que. Então, essa experiência a gente costuma passar para a galera. Então, para quem busca esse serviço, né, a gente tem excelentes coaches no mercado. E aí já tem uma lista se revivar é decorar e aprender, né? A gente vai dar uma passada Ah, nesses conceitos também. perfeito, Pode mandar perfeito. bala, você que manda. Não, vamos lá, então, vamos já entrar no tema e eu vou pedir pro pessoal, na verdade, ó, esqueci de falar no início, deixa o like, né? Tá com o dedo no coração aí, tá com o dedo no coração, manda um aviãozinho aí pros seus amigos que estudam para área fiscal, diz que começou a live, tá aqui o Lucão, né? É uma live de peso realmente. E pessoal, quem puder mandar as perguntinhas, manda aí, ó, abaixo do Lucas vai ter a bolinha com a interrogação. Então tenta mandar sempre lá, porque às vezes nos comentários a gente perde, né? Às vezes nos comentários vai subindo, e aí a gente acaba perdendo, não consegue visualizar. Nas caixinhas ficam salvas ali, né? Mas vamos lá, então, Lucas, vamos entrar nesse mundo de revisão, né? É um dos aspectos mais fundamentais para aprovação, assim, lógico, que sem ter a base não dá para ir para lugar nenhum, mas se não tiver a revisão também dificilmente vai ser aprovado, né? Então, vamos lá, o que seria a revisão? Como faz isso? É só ler resumo? Como é que é essa história aí? Então, vamos lá. Revisar, pelo próprio nome, né? Se pegar lá,
é você rever alguma coisa que você já viu. Então, para você rever alguma coisa, você tem que já ter visto essa coisa, né? É um exercício de lógica. Então, revisar não é aprender, é você revisitar ou você reativar a memória daquilo que você já viu. E por que que isso é importante, né? Porque, vamos supor que você fez uma aula de licitações agora, hoje você, sei lá, você passou o dia inteiro estudando licitações, e no final do dia, se tiver um teste de licitações, é provável que você vá bem, né? Porque, pô, você acabou de ver licitações, você acabou de aprender. Só que qual que é o desafio aqui para a gente, né? No mundo dos concursos, na área fiscal especificamente, né? Mais ainda, já que a gente está falando mais de área fiscal, é que é um volume de matéria muito grande. Então, pô, você tem TI, é um monstro, né? Você decifra aí para a gente, mas ainda mesmo com toda a sua expertise, é difícil, né? É complicado. Contabilidade é difícil, tributário é difícil, tudo é muita coisa para ver. Então, assim, se você passar o dia inteiro estudando uma coisa, licitações, se tiver uma prova no final, beleza. Mas como você tem muita coisa, você leva muitos meses para você aprender aquilo, para você ter o primeiro contato com aquilo, aí se vão alguns meses. E será que no final daquilo você vai ter, né, desses meses, você vai se lembrar do que você estudou no primeiro mês, na primeira semana? Provavelmente não. Então, o que isso implica em quê? Isso implica que a gente, na necessidade de a gente estar sempre revisitando esses conteúdos para a gente manter, né, quem lembra da curva do esquecimento, né? Deixa eu fazer aqui ao contrário, né? Começa aqui, né? Aqui é a chance de você se lembrar, então começa lá em cima, você acabou de ver e com o tempo ela vai decrescendo. Então, se você não jogar essa curva de novo para cima, né, de uma forma constante, essa curva vai decair e você vai acabar se esquecendo. Então, revisar é você revisitar uma coisa que você já viu, né? Já que senão seria revisitar, seria só visitar. Mas isso de uma forma inteligente, de uma forma sistemática, né? De uma forma efetiva, né? Para que você, de fato, lá na hora da prova, na hora que você estiver lá na hora de marcar o X, você consiga se lembrar daquilo que você estudou há meses atrás, dependendo até anos, né? Então, revisar, a ideia básica é essa e o motivo é esse, né? Porque é muita coisa e o prazo é muito longo. E é importante você ter citado da curva do esquecimento, né? Porque, assim, às vezes o pessoal começa a arrancar os cabelos, começa a se desesperar, porque acha que não, eu tô esquecendo demais. Pessoal, o esquecimento é normal, né? O esquecimento é normal. A memória é seletiva, né, Lucas? Ela escolhe o que é que ela vai ficar. E como é que você força a memória a você mesmo selecionar o que você tem que lembrar? E você repete várias vezes, até ela aceitar, né? Até a própria memória aceitar. Tá, beleza, eu tenho que decorar esse processo aí do COBIT? Tá bom, vou decorar essas porcarias desses processos do COBIT. Tudo bem, lá, eu não queria decorar isso não, eu queria lembrar do sabor do chocolate que eu comi na Páscoa, né? Mas eu vou lembrar também do processo do COBIT junto com isso, tudo bem. Então, assim, você tem que realmente forçar, né? Então, a curva do esquecimento, né? Embora assim, a pessoa, mas ela não estudou lá teórico, ninguém mediu isso. Bom, pode ninguém ter medido tal, mas o fato é que funciona, né? O fato é que funciona tanto que a gente faz as revisões e na hora da prova a gente lembra. Então, o fato é esse. Mas, Lucas, essa revisão, né, ela tá mais para um estudo passivo, ela tá mais para um estudo ativo? Qual seria o caminho em relação a isso? É só o cara olhar ou o cara tem que fazer algum procedimento a mais para fazer uma boa revisão? Vamos lá. É impossível a gente falar de revisão sem falar pelo menos um pouquinho de estudo ativo. É um pouco clichê, mas a minha galera também fala muito um pouco para fora, estudo ativo, mas tá, mas o que é? Vamos lá. Quando a gente fala de estudo ativo, é você fazer um output de informação. Então, vamos pensar assim, a gente tem a nossa cabeça aqui, tem os livros aqui atrás, inclusive, né? Então, os livros são a fonte de informação. Então, é o seu PDF, o vídeo aula lá do Ramon, aquilo ali é a fonte de informação. Então, quando você está fazendo um input de informação, né, você está vendo TI pela primeira vez, por exemplo, isso é um input, isso é naturalmente um estudo passivo. Dá para você ir ativando ela, enfim, mas a gente está falando isso de uma regra geral, tá? Então, o input de informação é uma coisa passiva, uma coisa que você não tem muito o que fazer. Você lê, você assiste a videoaula, então você está recebendo a informação. O estudo ativo, ele é, em regra, um output de informação. Então, quando eu estou lá no Tech Concurso ou qualquer plataforma de questões, resolvendo uma questão, você está pegando, sem constar nos livros, da sua cabeça, você está fazendo um output. Então, você está pegando o que você estudou, e tirando aquilo, né, botando aquilo lá para fora. Por que isso é importante? Porque, como você mesmo falou, cara, o esquecimento é normal, na verdade, é um mecanismo de sobrevivência, né? Se a gente não se esquecesse de algumas coisas, a gente está ferrado, né? Nosso cérebro ia pifar, enfim. Então, quando você faz esse output, quando você fala, sério, cadê aquela informação? Você está informando para ele que aquela informação é importante. Isso numa forma semântica, né, de se dizer, é uma forma didática de se falar. Isso ocorre, né, por ligações neurais, tal. Mas o fato, né, semanticamente fica mais fácil da gente entender pensando assim. Então, quando você faz esse output de informação,
você está fazendo um estudo ativo e você está informando para o seu cérebro que aquela informação que já estava lá é importante. Então, ó, isso aqui ó, deixa sempre pronto aí, tá? Não deixa ela ficar lá para o fundo, não. Deixa sempre pronto aí, que qualquer hora eu vou precisar. Então, essa informação vai ficar ali mais próxima, né, de você conseguir resgatar ela com facilidade. Então, o estudo ativo é justamente você forçar o seu cérebro de alguma forma, né? Existem várias formas, questões é o jeito mais clássico, até porque a sua prova vai ser nada mais do que um grande apanhado de questões. As questões, então, a forma mais clássica é de você informar para o seu cérebro que aquilo é importante. Então, você tem que manter aquilo fácil. Então, isso é o estudo ativo, é você gerar um output para você passar essa informação para o seu cérebro. É como se fosse uma meta-informação, né? Informação sobre a informação, né? Você está falando qual informação é importante e qual não é, né? E essa questão você também falou um exemplo aí que a galera que estuda análise de informações e tal, que está estudando, tem que ter esse conhecimento. Ó, o Lucas está falando aquele processo que a gente vê lá do Nonaki Takeuchi, você tem a externalização e você tem a internalização, né? Na hora que você está pegando lá o conhecimento e pegando aqui para você está internalizando. No máximo você está socializando, né? Mas quando você vai fora da prova, você tem que pegar aquilo que está na sua cabeça, conhecimento tácito, e transformar em conhecimento explícito, nem que seja só um X. Já é um conhecimento explícito X, sabe onde é que está no lugar certo, né? Se for numa discursiva, então, nem se fala, né? Mas isso é bacana falar, porque assim, e você falou outra coisa também, né, que é bom a gente reforçar, que o pessoal fala que quer fazer concurso sem fazer questão, sem treinar. Então, a gente brincar assim, cara, você falou que tá brincando com tênis, né? Fazendo tênis. Se tu for querer ir pro tênis treinando no futebol, vai dar ruim, né? Vai dar ruim. Então, tu tem que treinar o jogo que tu vai jogar. Se o jogo que tu vai jogar é prova de concurso, tu tem que treinar fazendo questão de prova de concurso. Né? Não adianta, mas eu vou aqui, eu vejo muito pessoal, vou fazer um doutorado em análise de informações, em BI, para poder fazer prova de concurso. Muito provavelmente tu vai chegar na hora da prova de análise de informações e tu vai se ferrar mais do que o cara que não fez o doutorado. Porque o doutorado é outro esquema, então é outra coisa, é outro estudo, né? Não melhor ou pior, são coisas diferentes. Né? Beleza. Não, pode falar. Não, é só isso mesmo. A gente tem visto uma pequena onda aí surgindo aí de galera de ler, reler. A técnica do cara é ler, reler, ler, reler, ler, reler. Cara, é tipo você querer aprender a jogar tênis no YouTube, sabe? Tipo assim, se você não for pro campo, se você não for criar memória muscular, se você não for criar, doutrinar o seu reflexo, cara, não adianta, você não vai aprender a jogar tênis no YouTube. Embora ajude, é claro, você tem que ter a teoria, seja no YouTube, seja um professor te explicando, enfim, alguém te ajudando ali é muito bom. Mas você tem que ir pro jogo e nada mais né, do que, de novo, estudativo, etc. Não adianta ser o melhor cara em tático, né? Em tático, se você não consegue fazer essa tática dentro do campo, se você não tem a técnica e tudo mais, né? Então é bem bacana falar isso. Mas beleza, vamos lá, né? Revisão, na verdade, revisão é um tema bem amplo, né? Ela pode ser aplicada em vários momentos. E aí a gente pode falar em revisão pré-edital e pós-edital, né? Fala um pouquinho sobre a diferença desses dois momentos. Assim, primeiro, se tem diferença entre os dois momentos, né? Se o cara revisa de forma diferente, considerando que não tem edital ainda, e se depois que sai o edital ele já tem uma forma diferente de revisar, ou se não é a mesma coisa, é tudo igual. Sim. Então a gente já falou um pouquinho sobre revisão aqui, né? A gente falou revisão, é isso, é aquilo, beleza. Vamos botar agora isso um pouquinho mais na prática, né? No mundo prático. Você está lá estudando, e aí, como é que você faz de fato? Como você falou, eu acho que tem dois momentos, cara. O pré-edital e o pós-edital. É importante a gente separar para a gente entender o desafio, né? Primeiro que eu acho que são objetivos um pouquinho diferentes. Assim, o objetivo geral é o mesmo, só que o específico ele é um pouquinho diferente. Quando você está no pré-edital, seu objetivo é não esquecer aquilo que você está estudando. Então você está lá botando informação. Se você começar a esquecer demais, isso é ruim, né? Você vai ter que botar mais e mais ainda, e isso tem um limite. Então, você está meio que numa peneira, assim, tentando tapar os buracos, né? Porque vai cair um pouco, mas você está tentando reter o que está entrando, né? Então, no pré-edital é uma coisa mais... Você está recebendo e não quer deixar aquilo se perder. No pós-edital, isso falando de uma forma ideal, né? Considerando que você tenha feito uma boa base, você já tem toda aquela teoria, você já tem aquela bagagem, a informação já está aqui na sua cachola, mas você quer... buscar ela lá dentro e deixá-la um pouco mais disponível. Então, você quer meio que reativar aquelas informações que já estão na sua cabeça. Então, é importante separar essas coisas um pouquinho, que depois na estratégia isso pode ser relevante, né? Então, eu acho que são objetivos diferentes para momentos diferentes. Então, a gente pegou aquele conceito de revisão, o que é revisão, mas na prática, né, no mundo dos concursos, né,
numa estratégia real de preparação para concursos, esses dois momentos vão implicar em algumas diferenças quando a gente fala de revisão. Beleza, beleza. A galera tá perguntando algumas coisas já específicas em relação a resumo, mas fique tranquilo, pessoal, que a gente vai entrar aí, tá? Então a gente tem dois momentos, né? Que tem o momento pré-edital, é uma coisa, inclusive não só para revisão, mas muda tudo, né? Na verdade, a própria preparação. Costumo falar, por exemplo, que a carga horária pode ser diferente, né? Você pode fazer um ritmo mais constante, mais sustentável e tal, e no pós-edital é vida louca, vai para cima, esquece tudo, não tem nada, né? Igual você faz preparação para a Copa do Mundo. Não está falando aqui muito de esporte. Eu nem sou muito do futebol, não, mas você está falando preparação da Copa do Mundo. Aí você tem outros campeonatos antes, você tem um treinamento, faz um amistoso, não sei o quê. Você está na Copa do Mundo, passou da parte de chaves ali, e vai para a parte de grupos, né? E vai para semifinal, final, aí não tem mais o que fazer, não. Tem que ir para cima, tem que fazer o que tiver que ser feito, não tem brincadeira, não. Tem que ser, né? Então são dois momentos diferentes, e isso também serve para revisão. Então a gente separou em dois momentos, então vamos lá. A galera tá querendo saber da estratégia prática, né? O pessoal é apressado, né? Vamos para a estratégia prática, então. O cara hoje vai começar, né? Vai estudar, ir para Cefaz Ceará, para Cefaz Paraná. Tem gente que já tá doida para estudar para Cefaz Santa Catarina, mas tem paciência, se demora um pouquinho. Praticamente toda semana eu recebo, né? Vai sair Santa Catarina, vai sair Santa Catarina, vai sair Santa Catarina. Calma, pessoal, calma, que nem chamou ainda o pessoal que tem para chamar, né? Mas, supondo esse caso do pré-edital, né, qual seria uma boa estratégia de revisão para o pessoal adotar? Cara, vamos lá. O que eu recomendo, né? Então, você vai ter ali, sei lá, você vai estar estudando 6 matérias ao mesmo tempo e você tem que gerenciar isso, né? O que eu recomendo, assim, normalmente para a galera, qual que é a estratégia mais eficaz? É você avançar um pouquinho e voltar um pouquinho. É você avança um pouquinho e volta um pouquinho. Então, como se você desse 2 passos, volta um. Dois passos e volta um. Só que aí sempre vem a dúvida, né? Então, tá, mas como que a gente faz isso? Então, em regra, vamos botar aqui um exemplo, eu já vou explicar uma variação. Então, você vai lá, você estuda 3 aulas, né, 3 PDFs direto, né, lendo a teoria e fazendo as questões daquele PDF. Aí você vai para o próximo fazer a mesma coisa, você vai para o próximo fazer a mesma coisa. E é legal você voltar, né, depois do terceiro mais ou menos, você voltar revisando o que você viu no primeiro, no segundo, no terceiro PDF. Então, terminou essa revisão, aí vai para o quarto, quinto e sexto. E aí volta revisando. Então, essa é uma estratégia, né, de você fazendo dentro de uma matéria, você ir revisando o que você já viu. Né? Só que aí, sempre inventado, mas são 3 sempre? Não são 3 sempre. Por quê? Esse número 3, ele pode variar de acordo com algumas coisas. Então, por exemplo, se for uma matéria muito difícil, às vezes é legal você reduzir isso para 2, né? Então, a cada 2 aulas você revisa. Se for uma matéria que você tem facilidade, sei lá, o cara já é formado em Direito e está revendo lá Direito Constitucional. Às vezes aquilo vai ser até meio fácil para ele, mas ele está lá estudando. Mas pode aumentar para 4, para 5. Então, assim, tudo isso vai variar de acordo com a sua realidade. Vamos supor que você está estudando para uma área em que, sei lá, direito penal cai muito pouco ou muito leve. Pô, então você pode aumentar também, né? Enfim, então, você tem que adequar essa ideia à sua realidade. Mas a ideia no pré-edital, o que a gente está falando avança um pouquinho e volta um pouquinho. Mas agora, a gente tem que manter a base que a gente já falou, de estudo ativo e tal. A gente não está falando de você voltar relendo, de você, sei lá, voltar e ver alguns tópicos. Não. É você fazer algum estudo ativo. Pode ser por flashcard, pode ser por questões, pode ser por qualquer outra coisa. Então, a base, né, que a gente começou a live falando lá de estudo ativo, etc., que ela vai se manter, tanto no pré-edital, no pós-edital e para o resto da sua vida. Então, a ideia é que você passou pela teoria de uma coisa uma vez, cara, você não vai voltar na teoria de novo a roda, assim, né, sem pensar. Você vai voltar na teoria em pontos específicos do que você de fato tiver esquecido. Então, quando você vai revisar, né, vai falar, vamos fazer a revisão da aula 2. Não é você pegar a aula 2 e reler. É você fazer algumas questões da aula 2 e tentar achar o que está faltando na sua cabeça, né? O que se perdeu por completo. Aí sim, você vai no PDF de uma forma cirúrgica e olha lá a teoria daquilo lá que você esqueceu. De resto, que você se lembrou, mesmo que tenha sido um pouco de dificuldade, cara, toca o barco. Então, a gente está falando de a gente fazer uma revisão ativa, né? Normalmente por meio de questões, principalmente no pré-edital ali, você vai fazer questões e que você tiver esquecido, né? Falou, pô, isso aqui eu esqueci. Aí sim você vai na teoria, volta na teoria de uma forma cirúrgica. Porque, via de regra, você não volta mais naquela teoria, ficar relendo e relendo, nada disso não. Pelo menos é isso que a gente prega e que os estudos mostram que é mais eficiente, né? E é importante falar essa questão da adaptação, né? Por exemplo, para TI, né? Eu dou aula de TI para quem não é de TI.
Geralmente, embora tenha alguns cursos para galera de TI, mas geralmente eu dou aula de TI para quem não é de TI. Essa sua recomendação, por exemplo, fazer de 3 em 3 aulas, de 2 em 2 aulas, por exemplo, para TI eu já falo que é de 1 em 1 aula. Então, você fez lá a aula zero, banco de dados relacionados, porque geralmente as aulas também são bem grandes e tal, né? O escopo você pega uma aula de PMBOK gigante, por exemplo, da vida, então, assim, é muito louco fazer. Então, não dá pra você fazer PMBOK, IT, o coach, depois revisar. Então, é muito importante você falar isso, porque, assim, a galera às vezes acha que é uma receita de bolo que não vai ser modificada. Não é uma receita de bolo, mas ela tem que ser o toque do cozinheiro, né? Então, tem que fazer essa adaptação. Então, para TI, geralmente eu costumo falar que essa revisão ela tem que ser sempre após a cada aula. Então, estou lá a aula zero, banco de dados relacionais, vai começar a aula 1 na próxima semana? Cara, antes de começar a aula 1, dá uma revisadinha de 15 minutos ali, resolve umas 2, 3, 4, 5 questõezinhas para dar uma olhada, vai para outra. E assim vai. Só que isso é acumulativo, né? Ah, professor, mas eu vou demorar esse processo. Beleza, é melhor você demorar e conseguir acertar a questão na hora da prova do que você terminar o curso todo e no final das contas você não conseguir acertar a questão de prova porque você não revisou. Então tem que ter muito cuidado, porque você não está disputando quem termina o curso mais rápido. Né? Não é isso. Não é quem termina o curso mais rápido, quem assiste as videoaulas mais rápido. Não. Você pode até acelerar, né? Eu sempre assisto acelerado. Inclusive, as minhas próprias aulas eu assisto acelerado e eu já falo rápido, mas tudo bem. Eu fazia Silvio Sandy no acelerado, tá? Então, quem sou eu para falar rápido? Então... Mas isso que você falou é muito importante, Ramon. Tipo assim, cara, tudo o que te disserem em termos de técnica, cara, o que eu disser, o que o Ramon disser, o que o Alexandre Meirelles disser, o que, cara, qualquer um disser, avalia, cara, assim, julga mesmo, assim, seja meio assim. Você não pode, não é ser cabeça dura, falar, não, os caras falam, não tem nada a ver. Não, pô, não é possível que, ou você está com uma fonte ruim de informação, ou aquilo lá vai ter um pouco de lógica, né? Então você tem que ponderar o que a pessoa falou, mas você tem que aplicar aquilo à sua realidade. Então, se eu falei aqui 3 aulas, mas igual o Ramon falou, pô, minha aula, né, de PMBOK é difícil, né, cara? PMBOK é uma parada super difícil, super abstrata, né? Então, ela demanda que você revise com uma intensidade maior. Então, assim, tudo que a gente disser, não só a gente, qualquer um na internet aí, questione, pense e adapte a sua realidade. E assim, tudo é uma questão de equilíbrio também, né? Não adianta nada você avançar super devagarzinho, super meticuloso, não posso esquecer, e acabar a matéria em 10 anos. Também não adianta, né? Então, o que você falou, mas também não é uma corrida, também não adianta você querer acabar TI em 2 meses, cara, vai ser um aprendizado lixo, então é melhor você nem estudar, então. Então, tudo é equilíbrio, cara. E é chato a gente falar, fazendo outro ponto, né? Também é chato a gente falar que tudo é equilíbrio, que a gente deixa o cara também mais solto, né? Fala, pô, então também não sei, assim, porque... Então, assim, essa insegurança, né, de qual que é o ritmo certo, de quantas aulas são... Cara, essa insegurança é normal, é natural. Então, o que importa é você começar a fazer com o que te parece melhor, falar, cara, eu acho que é isso aqui, então vai. Então, fechou, é isso. E vai sentindo, cara. Falou, pô, não, tem que aumentar, tem que diminuir, e vai ajeitando. Então, assim, a metodologia de estudo, né, que você vai desenvolver, seja revisões, seja em qualquer outro assunto, tem que ser uma coisa mutante, né? Então, você vai sempre adequando. Falou, pô, isso aqui, cara, tá funcionando, mas não tá mais. Então, beleza, então troca, então vai pra cá. Pô, isso aqui melhorou. Aí, então troca. Opa, ficou ruim, então volta. Então, assim, essa coisa é mutante. Então, quando a gente fala que de 3 aulas, de 2 aulas, não sei o quê, adapta a sua realidade e vai sempre mudando com o que te parecer de novo, né? E isso é tão engraçado, essa questão da mutação, cara. Na verdade, duas coisas, né? Essa questão da mutação é importante porque não é que você olha o modelo de alguém, se inspira em alguém, e é importante fazer isso, né? E é por isso que a gente está aqui, inclusive, para repassar a experiência para a galera. Mas você tem que testar, sempre tem que testar. Porque você chega lá, às vezes, vamos dar exemplo, sei lá, pega o milagre da manhã. Tem gente que está acordando 4 horas, tem lá a Vandinara acorda 4 horas da manhã, tem a Laura lá, acorda 4 horas da manhã. Então, assim, tem essa galera e funciona para elas, funciona para alguns. Para mim, por exemplo, já não funciona. Não sou o cara do milagre da manhã, eu sou o cara do milagre da madrugada. No máximo eu vou dormir 4, até brinquei com a Vandinara ontem, no máximo eu vou dormir 4, passo o turno para ela, aí ela continua. Então, assim, tem que ter cuidado com essas coisas. Porque, posso testar o milagre da manhã? Pode testar. Eu não vou testar nunca. Pode ser que... Mas o cara testar, vou testar. Será que funciona para mim? Beleza, aí você descobre se funciona para você. Aí você faz isso por 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, aí você olha, poxa, não funciona para mim, eu passo o dia todo cansado, não sei o que e tal. Então você muda isso, né? Muda isso. Lógico que, assim, teoricamente, na regra, né? É importante você fazer horas de estudo logo no começo do dia, até porque você vai livrando da meta. Mas tem gente que não funciona. Eu não funciono. Se eu tiver 4 horas para estudar de manhã, eu vou estudar 1, entendeu? Então, assim, tem que ter essa questão da adaptação, né? Porque nem todo mundo é igual, né? Temos aí, sei lá, 7 bilhões de pessoas, cada um diferente um do outro, né? Incrivelmente.
Tem um exemplo bom, Ramon, de dois amigos nossos que passaram aqui com a gente, que vieram, os dois vieram do TCE lá comigo. O Léo, que tá em Joinville, e o Marcelo, que tá em Lages. Eu acho muito legal, assim, os dois são muito amigos meus, e, cara, cada um estudou de uma forma quase que oposta um do outro, velho. O Léo fala, Lucas, eu nem fazia questão direito, eu fazia muito resumo, tal, reli meus resumos, tal. E passei. Depois ele fez questões pra caramba, assim, mas ele descobriu isso meio que tarde. Já o Marcelo, ele é o oposto. Falou, cara, eu quase não pegava a teoria, fazia questão atrás de questão, pegava um pouquinho só de teoria e os dois passaram. O que isso quer dizer? Quer dizer, então, que não existe uma técnica? Não, a maioria passou fazendo uma mescla, né? Pô, faz um pouquinho de resumo, um pouquinho de revisão, questão, tal. Então, assim, a maioria das pessoas está numa mescla, numa curva normal, né? A maioria das pessoas está no equilíbrio ali. Então, é muito provável de que você também esteja naquele meiozinho ali. Se por acaso você descobrir que realmente você também é da galera lá do mapa mental, dos resumos, tal, beleza. Se você descobrir que você é o cara das questões, beleza. Mas tente primeiro ouvir o que a gente está falando, que é muito provável de que você esteja aqui no meio, como, poxa, 99% dos nossos colegas estavam, né? Então, então tudo você tem que testar. Então você não pode pegar o Léo, passou, então eu vou fazer igual o Léo. Não, porque isso serviu para ele. Nem ouço o Marcelo também, né? 100%. Então você tem que sempre adaptar a sua realidade. Isso é importante, inclusive, para quem estuda TI comigo, vê lá os frameworks, a gente falou de PMBOK, IT, o COBIT, os próprios frameworks, versões recentes, cara, você tem muito isso. Você pega lá o COBIT, governança de TI. Cara, a empresa ali já tem uma diretriz. Não é que a empresa vai pegar o manual do COBIT e vai implementar tudo que está ali. Não, ela faz uma adaptação. Opa, esse processo não se adequa para mim. Eu não consigo implementar. Eu tentei um PMBOK com a área de gerenciamento de aquisições. Opa, eu não compro nada externo, eu só faço tudo interno. Então, para que esse cara vai desenhar um processo de gerenciamento de aquisições se ele não utiliza, né? Dados daquela área. Então, tudo isso é muito importante. Agora, sim, testem aquilo que é boa prática. Teoricamente, se for dar certo, para quem vai implementar o COBIT, são aqueles processos que estão ali, são aqueles objetivos que estão ali. Quer dizer que vai funcionar 100%? Não, mas a chance maior de que aquilo ali funcione porque funcionou com muitas organizações. E no mundo do concurso é a mesma coisa. Ciclo de estudo, por exemplo, é um negócio que pode ser que alguém passe sem ciclo de estudo? Beleza, passa. Só que a maioria das pessoas que eu conheço usa ciclo de estudos e assim funcionam as coisas e melhora. Por que então, não testar isso? Teste primeiro o que é mais provável, depois você sai modificando. Tem gente lá que gosta da Pomodoro, estudar 15 minutos. Eu testei uma vez, testei e não funcionou. Descarta, testa, funcionar continua, não funcionar, descarta, né? Então vai fazendo essa evolução. Um exemplo, viu, Lucas? Quando eu estudava antes de Santa Catarina, digamos assim. Então, antes do edital, pelo menos. Então eu controlava meus estudos por hora. Eu tinha minha meta de 25 horas por semana. Agora me pergunta no pós-edital se eu controlei a hora. Nem um segundo. Porque naquele momento não fazia sentido para mim. Então, a adaptação, ela muda, inclusive, de um mês para o outro. Porque sim. Olha, quando eu tava, se eu quisesse controlar por hora, eu fui avaliar. Se eu fosse controlar por hora no pós-edital, eu estava ficando ansioso demais. Então, estava me prejudicando no estudo. Então, também tem que ter esse cuidado, né? Inclusive, a gente falou lá com o Cristiano Luna aqui no domingo, que a métrica é sempre o meio. Tem que sempre lembrar disso. A métrica não é o fim. Né? Então não cai nessa história, eu tenho que estudar 12 horas por dia, não sei o que e tal, né? Eu tenho que fazer o resumo dessa forma e tudo. Não é assim. Tem que avaliar como é que as coisas funcionam, né? O Francisco tinha perguntado ali qual o tempo ideal para voltar no assunto, né? Acredito que a gente acabou respondendo, né? Essa sistemática aí de fechou 3 aulas, não sei o que. Acho que assim, né, Lucas? Não dá para ficar controlando por dia exatamente, né? Eu acho que mais pelo avanço na matéria, como você mesmo falou, né? Sim. Então, a Grace Leite, né, tá falando respeitar o tempo também, porque tem gente que testa uma estratégia também um dia. Também não é assim, não é testar um dia, ver que não deu certo naquele dia, né? Porque demora um tempo para testar. Dá uma chance, né? Dá um tempinho. Insiste um pouquinho, né? Insiste um pouquinho para ver se. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui na caixinha. Então, na verdade, tem algumas perguntas aqui. Antes da gente ir pro pré-edital, então, é isso, Lucas? Cara, pré-edital, eu acho que é isso. Se tiver alguma coisa não tiver ficado clara, é só mandar aí que a gente tenta resolver. Beleza. Ó. Então, isso é muito importante. Uma coisa importante, né? A gente falou desde o início, né? O esquecimento, ele é normal e não adianta achar que não vai esquecer. Por exemplo, eu dou aula de PMBOK. Eu estudo para concurso há 8 anos. Eu dou aula de PMBOK há 3. Se você me perguntar agora os processos de PMBOK, eu não vou lembrar. Não vou lembrar todos. Eu dou aula, eu gravei aula semana passada de PMBOK. Não vou lembrar.
Entendeu? Então, assim, não adianta, tem que estar constante, não tem jeito. Tem perguntas aqui, deixa eu abrir umas perguntas antes da gente ir para o pós-edital, né? A gente vai já falar de Anki, tem umas perguntinhas de Anki aqui e tal, tudo bem. Mas vamos lá, ó. Qual a melhor forma de fixar conteúdo? Revisão por questões ou resumo? Melhor ovo de Páscoa ou presente de Natal? São coisas diferentes, são ferramentas complementares. Então, não é a melhor forma de fixar. Eu acho que a melhor forma de fixar é fazer uma mistura dos dois, né? Você usar cada um na hora certa. Inclusive, eu falo isso bastante lá no meu curso, né? Eu tenho um curso que fala muito sobre isso, cara. Tipo assim, você não tem a técnica preferida. Ah, não. Eu adoro mapa mental, eu faço mapa mental para tudo. Aí o cara vai lá, não sei o que lá, mapa mental, não sei o que, mapa mental, não sei o que, mapa mental. Você não pode ter uma técnica preferida. Você tem que entender para que serve cada técnica e usar cada técnica de acordo com a realidade. Normalmente, o que eu recomendo é que as informações indiquem qual que é a melhor técnica. Isso porque, enfim, já vou começar a entrar muito nas coisas que eu falo lá. Mas, assim, resumindo, eu acho que as duas ferramentas são úteis e você tem que usar as duas, não para tudo, né? No momento certo de cada uma. Então, não existe a melhor. Usar os dois que é o melhor, na minha opinião. É os dois, né? Não dá pra aquela história. Você falou dos dois caras, um que passou só mais com resumo, outro cara que passou mais com questões. Por que não usar o melhor desses dois caras, né? E fazer uma estratégia mais assertiva, digamos assim, porque você está cobrindo todas as pontas, né? Então, acho que é isso, é o equilíbrio que a gente está falando, né? Porque quando a gente fala em equilíbrio, fica muito parecendo história de life coach e tudo mais, né? Mas assim, realmente é isso, tem que fazer os dois, né? Inclusive, você falou uma questão de rendimento e tudo mais, ó. Tinha uma pergunta aqui, né? Mais confiável, o percentagem total na matéria ou a soma dos porcentagens por assunto da matéria? A Grace perguntou, se ela puder até especificar, não sei se você entendeu essa pergunta. Mais confiável, porcentagem total da matéria ou a soma dos percentagens por assunto da matéria? Eu acho que entendi. Tipo, como se fosse um caderno geral, tipo direito administrativo, ou um por tópicos. Eu acho que eu entendi isso. Eu acho que também as duas formas são interessantes. Eu acho que eu gosto, né, particularmente. É assim que eu indico meus alunos fazerem. Você fazer um caderno geral, um caderno grandão, sei lá. Depois você já terminou a matéria, obviamente. Sei lá, de direito administrativo, e você começa a perceber aonde que estão seus erros. E aí você vai lá e faz um caderninho só sobre aquele assunto. Então, você usa o caderno geral para identificar a lacuna, né, tipo, aonde você está o seu ponto fraco. Depois faz um caderno específico naquele ponto fraco para você fortalecer ele nisso. Então, assim, o que é mais confiável, eu acredito que confiável no sentido de métrica, de como você realmente está, seria o caderno geral, mas assim, é uma pergunta um pouco aberta, assim, eu também não entendi exatamente o objetivo, mas eu acho que é isso, assim, se você quiser saber, quão bem você está em direito tributário, tem que ser um cadernão geral de direito tributário, porque se você faz um caderno só sobre constituição do crédito tributário, acaba que uma questão vai responder a outra, então isso vai mascarar para cima. Então, assim, tem várias coisinhas aí que a gente tem que analisar o caso exatamente. Não, e isso é bacana. Você está lá resolvendo direito tributário. Cara, você está com 90% de direito tributário, mas às vezes você percebe, na hora que você está resolvendo, você percebe que tem algum assunto que, opa, esse daqui está ruim. Aí você faz isso que o Lucas falou, né? Você cria lá um caderno específico para aquele assunto, sei lá qual seja, né? Extinção do crédito tributário, o cara tá errando muito aquilo ali. Faz ali, resolve 20, 30 questõezinhas de uma vez, dá uma olhada, opa, peraí e tal. Daqui a pouco, na próxima revisão, faz mais umas questõezinhas daquilo ali de novo e vai mesclando, né? Aquela história de não ter a receita 100% pronta, né? Daqui a pouco, até algumas de Anki, tá? Vou jogar uma na fogueira aqui. O passo estratégico seria uma revisão ativa depois de baixo do edital? Cara, eu confesso que eu não conheço muito o passo estratégico. Ele nasceu, eu acho que depois já estava para ser aprovado. Então eu não sei, para ser muito sincero. Então eu não posso dizer não. Eu acredito assim que eu também não conheço muito, porque eu também, para falar sincero, eu nunca nem vi, né? Embora hoje eu seja professor de estratégia, eu não tenho. Eu acho que a gente é professor, a gente já conhece tudo que tem lá dentro, não é o mundo, né? Estratégia é o mundo, mas assim, coisa lá. Mas assim, Lucas, eu acho que assim, não é um estudativo, né? Porque, pelo que eu sei, é meio que um resumo da aula, né? Então não seria exatamente um estudativo, né? Eu acho que o Anki, a resolução de questões, estaria mais próximos aí de um estudativo. É uma ferramenta que vai ser, então, porque não é estudativo, eu não vou usar? Não, é aquilo que a gente falou, né?
Pode. Não é só estudo ativo também. Também você pode estar lendo. Às vezes você está caminhando, escutando uma videoaula. Também tem um momento do input. Input Sim, também é sim, importante, né? Você tem claro. lá a legislação. A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco da questão da lei seca, tudo. Você tem também que fazer o input. Tem que fazer a entrada de informações. Não é só uma coisa, nem só outra, né? E aí as ferramentas prontas, no caso, base estratégico, mapas mentais prontos, a gente tem o mapa da Lulu, tem um monte de ferramentas, elas vão auxiliar o processo, mas lembrando que elas não são necessariamente suficientes para tudo que você precisa e nem adaptável para todo mundo. Né? Então tem que ter essa clareza. Beleza, então em relação ao pré-edital, eu acho que ficou bastante claro aí. E agora eu quero saber, na hora do pega pra capar, na hora da fogueira, na hora que o negócio saiu e que tá lá o edital na praça, por exemplo, dia 15 de abril, né, para vencer a Ceará da vida. Saiu o edital, beleza. E agora, como é que eu reviso esse troço na loucura, 2 meses, 3 meses pra prova? Vamos lá. Cara, pós-edital. Como a gente já falou, o objetivo aqui é majoritariamente você reativar a memória do que você já tem, né? Porque vão ter algumas matérias novas, né? Normalmente tem uma coisinha ou outra, um estatuto novo ali e tal. Mas, em regra, 90% daquilo você já viu. Então, você agora tem que reativar, né? Deixar aquilo lá bem prontinho para na hora da prova não te dar o branco, né? Você fala, já vi isso aqui, mas não vou saber e tal. Não. Então, a ideia é que tudo que você já viu, você sabe responder. Então, eu acho que são 4 pilares, né? Eu vou falar assim, em ordem decrescente de importância. Qual que eu acho mais fundamental em pós-edital? Questão, cara. Questão porque ela é o exemplo clássico, ela é o que sua prova vai ser nada mais do que um apanhado de questões. E também tem uma questão, um ponto, né, super importante, para não ficar falando questão. Tem um ponto também super importante, que é você pegar o jeito da banca, né? Então, os entendimentos específicos, o jeito que a banca escreve, e a gente que fez muita questão da FCC, né, no caso aqui de Santa Catarina, ou o CESP, no caso lá do TCE, a gente vai entendendo, cara, o jeito que o cara escreve a frase, e às vezes, mesmo sem você saber a matéria, você fala, não, cara, esse cara quando escreve assim, ele costuma concluir assado, ele não está concluindo assado, então assim, você vai pegando um feeling mesmo, que é fundamental, cara. Então assim, questões em pós-edital é a ferramenta número 1, né? Eu acho que tem que ser o foco de tudo, sim, no pós-edital, então você vai revisar por meio de questões. Até porque também, naturalmente, isso vai ser um filtro do que cai mais. E sendo o que cai mais é o que tem maior chance de cair também na sua prova, né? Não é uma garantia de nada, mas dentro do mundo, né, de matéria, a maior chance de você acertar o que vai cair é você olhar para o passado, né, e estudar o que já caiu. Então, assim, acho que a primeira ferramenta indispensável no pós-edital é questões, embora seja batido, mas é o óbvio, é o simples que a gente tem que falar, não tem jeito. Eu acho assim que se o cara tiver que dividir, né, sei lá, 10 horas de estudo, 5 horas de estudo, seja, eu colocaria 70%, 80% em questões, né? E o resto você divide no resto, porque realmente é aquela história. É final de Copa do Mundo. Agora é final de Copa do Mundo. Agora não dá mais pra ficar brincando, chutando bola para um lado e para o outro. Não, agora tem que tentar bater o pênalti, né? Agora, você chega no final da Copa do Mundo, você está treinando pênalti. A galera está treinando pênalti. Porque o risco de ir para ali, você pode ganhar ou não a Copa do Mundo ali. Então, aqui é a mesma coisa. Você já tem que estar resolvendo questões antes, também no pré-edital. Depois isso aí vira... Você falou da FCC, né? Cara, eu tinha estudado contabilidade, né? Feito o curso completo lá do Silvio Santos e tal. E pós-edital é FCC. Você pega a questão de FCC, questão. Você pega lá DFC, você resolve 10 questões, a 11ª é igual. A 11ª é igual. Então, assim, você tem uma ali. A CESP diferencia um pouquinho, que cobra mais a teoria, CPC e tudo mais, mas você vai conhecendo isso à medida que você faz. Então, vou pegar o exemplo de TI. O cara que resolve 10 questões de normalização, vou pegar um assunto bem difícil, o cara que resolve 10 questões de normalização, geralmente ele vai acertar a 11ª. Inclusive, você deu uma dica bem bacana, né? O cara tem que ter cuidado, porque às vezes ele pega um microassunto e ele resolve 50 questões daquele microassunto, aí o rendimento dele vai lá para cima, para 90%, mas por quê? Porque ele acabou de resolver 10 questões, na 11ª ele já está calejado. Ele já sabe que a terceira forma normal é não ter dependência transitiva. Porque ele acabou de responder e errar na questão anterior. Então tem que ter cuidado também com isso, né? E a melhor forma realmente é joga questões, né? E se sair o edital e a pessoa já está só com 50% do conteúdo visto. Então é meio que um misto de pré-edital com pós-edital, né? Cara, se a gente está falando de área fiscal,
sinceramente, não vá para esse pós-digital, cara. Assim, é a resposta mais sóbria que eu posso te dar e mais honesta, para ser muito sincero. Inclusive, quando eu acompanhava alunos, né, eu dava consultoria também, um dos meus maiores desafios era falar, cara, calma, não vamos fazer essa prova, bicho, vamos fortalecer nossa base. Só que é chato, né, cara? O pós-digital ele tem um clima gostoso, ele tem um clima de caramba, nossa, olha só a praia de Recife, como é bonita, não sei o que, assim, já tem aquele clima, né, de você já se imaginar lá e tal, né, e dá um gás diferenciado. Só que muitas vezes é um tempo perdido. Pô, não, mas eu tenho um amigo que passou. Tá, cara, mas é exceção. A maioria das pessoas, quando sai o edital, já tá ali com 90% dele já batido, né? Só revisando. Então, assim, a gente pode até traçar uma estratégia de guerra aí, né? Pô, não, eu quero isso aqui, porque isso aqui é o meu sonho, só serve isso aqui. Então tá, então tem que traçar uma estratégia bem certinha. Aí tem que analisar o edital, tem que analisar os pontos do aluno, porque às vezes vale a pena você deixar uma matéria de fora. Se eu não me engano, a Vandinara acho que deixou uma, não sei se o Ramon vai saber dizer. Se eu não me engano, teve uma matéria que ela abandonou. Então, assim, eu conheço outros casos de pessoas que falaram, cara, isso aqui eu nem vi, isso aqui eu nem peguei porque para mim tinha que ser assim. Então, assim, existem algumas estratégias aí que a gente pode fazer se for necessário, mas o ideal é que se você tem metade do edital visto só, cara, você espere o próximo, porque se você só viu metade, tem um batalhão de gente aí que já está com 90% a 95% dele batido. Você vai conseguir alcançar eles, né, que já estão na sua frente? Pode ser que sim, mas é improvável que você consiga. Se você quiser pagar para ver, vamos embora, né? Tipo assim, aí editar uma estratégia para tentar ajudar. Mas, em regra, a minha dica é espera e vai para o próximo. São dois pontos que você falou. A questão de deixar fora, por exemplo, eu tive que deixar coisa fora em Santa Catarina, deixei estatística fora, nunca nem vi estatística. 5 questões caíram, era peso 1, 5 questões caíram, marquei tudo B e acertei uma. Entendeu? E macroeconomia, mesmo esquema. Macroeconomia não vi nada, 5 questões, valia peso 1, marquei tudo item só, ganhei uma. E assim vai, né? O Anderson, né? E o Anderson Pivoto, né? Então, assim, o que é que ele pode fazer também, né, Lucas? Ele pode encarar o pós-edital como um pré-edital do próximo. Só que com uma sprint forte naqueles 2, 3 meses, né? Porque a gente está falando aqui, principalmente para a galera da área fiscal, e é uma coisa que a gente está falando bastante desde o início aqui da operação fiscal, inclusive a Vandinara ressaltou bastante ontem, né? É que a área fiscal ela tem uma certa vantagem em relação às demais, porque ela tem um corpo comum de conhecimentos, né, que você leva sempre de um para o outro. Então é diferente, né? E eu ressaltei esse exemplo, é diferente do cara que está estudando para o INSS, ele vai estudar só para o INSS. O cara que está estudando para diplomata, ele vai estudar só para diplomata. Então não dá para ficar fazendo mesclagem. Mas o cara que está estudando para fiscal, de repente ele pode, mesmo tendo essa noção que é improvável e tudo, ele pode de repente dar um gás agora nos 3 meses da Cefaz do Ceará, pensando numa Cefaz Pará, pensando numa Cefaz Espírito Santo, pensando numa Cefaz mais à frente. E pode ser o caso que dá certo. Né? Lógico que assim, se você já tem alguma coisa mais em mente, não aposte todas as suas fichas ali. É igual o caso da PF. Tá tendo PF agora. Muita gente pergunta, será que eu miro na PF e miro na área fiscal? A Vandinara já dava alguma tacada, já diz assim, você quer ser policial ou você quer ser fiscal, né? Tem que ter essa decisão, lógico. Mas, por exemplo, quem está estudando para PF, cara, não está perdendo tanta coisa para a área fiscal, porque o edital que está ali é um edital meio que de área fiscal. Está faltando só talvez o direito tributário e a legislação tributária. Né? Então tem que fazer essa avaliação também caso a caso, não dá para dizer assim 100%, né, se vale ou não a pena ir. Eu tenho uma premissa que é a seguinte, viu, Lucas? Eu gosto de fazer as provas, mesmo que eu não estude para elas. Então eu fui fazer Goiás, você falou que passou em Goiás, né? Uhum. Falou que passou em Goiás. Eu fui fazer aquela prova lá. Fumo, desgraça. No outro mês eu estava fazendo Santa Catarina. Mas aí me pergunta, eu estudei para Goiás? Não estudei para Goiás. Desde que saiu o edital de Santa Catarina, então tem que ter essa habilidade também de também não querer pegar vários editais e querer mirar para todo lado. Não é porque também a área é comum que um dia eu vou estudar a legislação de Goiás, no outro dia eu vou estudar a legislação de Santa Catarina. Aí você se ferra, porque as alíquotas são diferentes, o negócio é tudo diferente. Escolhe um e pode, se você tem uma disponibilidade, quer fazer um teste, pode fazer os outros concursos, só não desfoca tanto daquele seu principal, né? Sim, sim. Deixa eu ver o que é que tem mais aqui. Estatisticamente, além das questões para a melhor revisão. O Lucas vai falar agora dos outros 3 métodos. Né? Ele falou 4, ele falou que vai falar 4 métodos, vai falar agora dos outros 3. Vamos lá. Então, do pós-digital, a gente falou das questões, né, que eu acho que é fundamental. Um pouquinho abaixo das questões em termos de importância, mas que eu também acho fundamental, é você ter um material de resumo próprio. Quando eu falo resumo,
precisa ser uma coisa escrita num papel, linha após linha, pode ser um mapa mental, pode ser algum esquema físico ou digital que você fez preferencialmente, ou que se você pegou um pronto, que você pelo menos adicionou suas anotações, puxou uma seta, botou uma tabela, fez alguma coisa ali. Porque isso, cara, é muito bom para você dar aquela revisada final em direito tributário em meia hora. Assim, isso é uma vantagem muito legal. Você dá aquela repassada geral. Mas aí o que acontece? Você só faz um bom pós-edital se tiver existido um bom pré-edital. Pelo menos é assim que é o ideal, né? Assim que eu acredito. Então, normalmente nesses resumos já vão estar ali bisurados com as suas dificuldades, com as decorebinhas. Você fala, pô, sei lá, as alíquotas do ICMS de Santa Catarina. Pô, é legal você ter isso num documento bem mastigadinho ali, só aquela decorebinha chata que é muito provável que caia na prova. Então, assim, esse reestudo de resumos perto da prova, né, que você fez, que você elaborou, é muito bacana. Então, aí aqui a gente foge um pouquinho da regra, né, de ser um estudo ativo, ser um output. Não, vai ser um input, mas a partir de uma coisa trabalhada, né? Então não é só tipo, o Ramon me explicando uma coisa, né? Porque, querendo ou não, sempre que você fala alguma coisa, você coloca as suas impressões naquilo. Então, ouvir o Ramon falando vai ser excelente, mas acho que melhor resumo que você vai poder ter no seu pós-edital de TI não é o que o Ramon vai fazer, é o que você vai fazer a partir do que ele te ensinou. Então, assim, o que você faz é sempre o melhor. Então, eu acho que você ter esse materialzinho bem bisurado, esse caminho bem traçadinho nas suas dificuldades no pós-edital é muito bacana. Ó, o Tsubasa, o Oliver Tsubasa, esse é da manchete. Esse é da manchete. Seria os grifos no PDF. Você viria com esse resumo também, Lucas? Cara, eu conheço gente que sim. Aqui em Santa Catarina também tem um colega que falou, cara, me revisaram por meio de grifo de resumo, de PDF. Eu falei, bicho, pô, legal, mas assim, qual que eu acho que é o problema disso? Eu acabei de falar que eu consegui estudar direito tributário, revisar direito tributário em, falei meia hora, mas era menos que isso. Sei lá, em 10 minutinhos eu conseguia passar o olho em tudo. Se você for pegar um curso inteiro de direito tributário para reler os grifos, só se você passar o rolinho assim no mouse, no tanto de PDF ali, lendo o grifo, cara, eu acho uma coisa pouco prática para você revisar isso, várias matérias perto da prova e tal. Pô, é impossível, cara, eu acho que é ruim, eu acho que é pouco prático. Agora, é impossível? Não dá? Não, tem gente que faz, que funciona. Cara, é a máxima, né, bicho? Você testou, funciona para você? Pô, você revisa lá os grifos, você acha que vem tudo na cabeça? Então fechou, assim, né? Não tem verdade absoluta aqui, não. E uma coisa fácil de resolver isso, né? Cara, pega os grifos, abre um Word, pega os grifos, copia e cola no Word e tá resolvido. Né? Eu fazia resumo assim, contabilidade, eu tenho resumo de contabilidade. Eu ia lá e quando o cara tava falando, eu jogava aqui, ó, copiava e colava, copiava e colava, copiava e colava. Depois eu jogava uma coisa, jogava um macete, um negócio, ia melhorando. Depois eu resolvia uma questão, tinha um negócio aqui que eles chamam um nome diferente. Né? Inclusive essa técnica que eu fui fazendo resumo, eu aplico depois para as aulas. Porque eu elaboro a aula, eu tenho uma base de bibliografia e depois eu olho para a questão. Opa, a questão chamou de um nome diferente. Estava elaborando, por exemplo, aula de CMMI esse dia, aí tem lá um negócio que chama o CMMI 2.0, Sustentação da Persistência e do Hábito. Esse é o nome que está traduzido em português no CMMI 2.0. Então eu boto na aula o quê? Sustentação do hábito da persistência. Beleza. Só que aí vem uma questão, o cara cobrou como construção de alguma coisa. Aí eu tenho que colocar na minha aula, opa, esse aqui também pode ser construção de alguma coisa. Então esse mesmo processo que eu faço para elaborar a aula, você tem que fazer, opa, mas peraí, o professor colocou aqui, mas isso aqui eu não sei. Tem gente que gosta de colocar exemplo. Você pega lá e aí já tem, o Tsubasa perguntou, o mapa da Lulu, acho que entra no mesmo esquema, né? Usa o mapa da Lulu, mas faz o seguinte, pega o mapa da Lulu e coloca suas anotações em cima, coloca um exemplo, puxa um negócio, puxa uma questão diferente que caiu, porque assim, ali é a visão dela, que você falou, é muito importante, né? Eu tenho meus esquemas no final da aula, tenho lá uma porrada de esquema no final da aula. Se você quer usar aquele ali como base de resumo, beleza, usa e dali tu sai anotando o que tu tem para anotar, o que tu viu diferente, a tua opinião, o que é que tu errou em relação àquilo, porque aí depois você pega isso e consolida tudo isso na hora da prova, né? Tem essa eficiência realmente é importante. Porque o grifo, beleza, ele é bacana, mas é que você falou. Imagina um curso de 15 aulas, 20 aulas, 15 aulas, 20 aulas, vezes 15 cursos. Já dá um calhamaço de aula que tu tem que abrir, e só o trabalho de abrir tu já perdeu muito tempo. Então faz pelo menos isso, né? Custa nada. Pega um Ctrl+C, Ctrl+V, joga pro lado, aí depois você vai melhorando isso daí. Demora um pouquinho mais, né, Lucas, assim, na hora de produzir, mas depois você melhora muito, otimiza muito o processo. Cara, tudo na vida é custo-benefício. É o mesmo papo que a galera fala, Lucas, o que você acha de usar cards prontos no Anki? Eu falo, cara, não é o que eu faria, não é o que eu recomendo, eu prefiro que você faça os seus, com as suas palavras, com as suas ideias, tal.
Mas aí tem outro caso. Aí, pô, sei lá, tem a mãe que tem 2 filhos que trabalham, não sei o quê. Fala, pô, Lucas, se eu for parar pra fazer casa de novo, eu tô ferrado, eu consigo estudar. Eu falo, não, então, perfeito. Pra você, acho que vale baralho pronto, acho que vale usar o mapa da Lulu sem fazer grandes coisas. Então, assim, é tudo com os benefícios, cara. Se você tem uma disponibilidade um pouquinho maior, eu acho que vale a pena você pegar o mapa do Lulu, se for o caso, né, o mapa dela ou de outros, e puxar seta e fazer tabela e cortar o que para você é fácil. Porque, cara, eu falei, tudo que você faz um output, né, de alguma coisa, todo esquema que você faz, você põe a sua impressão ali do que você acha que é importante, do que você tem dificuldade. Às vezes a Lulu deixou o trem lá de fora do mapa, que para você é difícil, para você é importante. Então, assim, é lógico, né? Ela manda bem, ela tem experiência na parada, mas ela é uma pessoa, né? Coitada, ela também não é perfeita. Então, assim, às vezes você poderia pegar o mapa dela e pensar, pô, acho que isso aqui podia estar também. Fala e coloca. Então, essa preguiça, né, que às vezes as pessoas têm, não, se você usar o mapa pronto lá, dá? Pô, bicho, dá, mas assim, você tá com preguiça até de escrever em cima de um mapa, tipo assim, pô, então não adianta, né? Então a gente não pode ter muita preguiça também não, sabe? A não ser, como eu falei, o caso da pessoa que é super atribulada, né? Tem várias atividades indelegáveis na vida, então é tudo uma questão de equilíbrio, de analisar o caso concreto também. A gente não pode ter preguiça, senão não dá certo. É a regra do 1 melhor do que 0, né? A gente tem lá, por exemplo, a teoria do 1. Cara, faz com um recurso a mais sempre. Olha, hoje eu consigo ler. Beleza, estudo passivo, é um passo. Hoje eu consigo assistir a videoaula. Passo 2, vai lá. Beleza. Opa, hoje agora eu consigo analisar, pegar um mapa pronto, pegar um baralho de Anki pronto, pegar não sei o que pronto e fazer. Pegar um resumo do professor e fazer. Beleza. Opa, agora eu já consigo colocar em cima ali as minhas impressões, as minhas dificuldades, a minha experiência de questões ali dentro, o meu conhecimento, ou a minha falta de conhecimento ali dentro, né, que é importante de estar ali, na verdade. Então já é um passo a mais, então vai avançando. O que não pode é como o Lucas falou, tipo, às vezes o cara tem 8 horas de estudo por dia, né, e tá com preguiça de fazer essa anotação simples em cima, mesmo em cima já de um trabalho feito por alguém, né, independente de quem seja, né. Agora o outro extremo também vale. Se não dá, então eu só consigo fazer o estudo passivo PDF videoaula. Beleza, faz isso. Faz isso, entendeu? Não deixa de fazer as coisas, porque senão o cara vai começar a fazer o benchmark, né? Também já falei algumas vezes aqui na operação fiscal. O comparativo, ele só serve para 2 coisas, né? Já diria o Érico Rocha. Ou para você ver que você está muito melhor do que os outros e aí você acomoda, ou para você ver que você está muito pior do que os outros e para se frustrar. Então você tem que ter cuidado com esse benchmark de comparativo em relação a essas coisas específicas, né? Então compare sempre com você mesmo. Opa, hoje eu não consegui, mas eu consegui ler o resumo pronto. Opa, já é uma vantagem. Opa, amanhã eu já consegui fazer a anotação, eu vi uma questão diferente, coloquei um nomezinho, coloquei uma setinha, e você vai avançando, né? A galera tá falando aí, eu gosto de ir anotando os resumos, de onde veio e tal. O Anderson falou ali do Anki, a gente vai falar daqui a pouquinho rapidinho do Anki também, né? O Anki dá uma live de umas 5 horas, né? Então mas dá para falar rapidamente também. Você falou do ter cartão pronto, não ter cartão pronto, a gente pode discutir mais daqui a pouquinho. Mas beleza, então falamos aí já de questões e falamos de resumos próprios / adaptados, né? Uhum. Terceiro ponto importante para revisão, então, pode editar. Cara, então, o terceiro ponto que eu pensei, que na verdade ele nem é bem revisão, mas como é tão importante num pós-edital, eu decidi botar aqui como um ponto, que é aquela leitura sistêmica de lei específica. Então, praticamente todo concurso, seja fiscal, seja de controle, principalmente, né, que são as que a gente tem expertise maior, vai ter uma lei ali, um decreto, alguma coisa só daquele concurso. E normalmente essas partes da lei valem muito. Então, aqui, por exemplo, para a gente, né, para a área fiscal vai ser sempre a mesma. Você sempre vai ter uma muito importante, que é a legislação tributária daquele ente, né? Porque é o que você vai aplicar, que é o que você vai consultar quase todo dia no seu trabalho. Então, você vai precisar ter uma noção boa. Então, ele é muito difícil, porque é uma lei seca, é uma lei dura, é uma lei chata mesmo, né? A gente pode usar a palavra chata, é muito chato de ler. Só que é muito importante. Então, assim, é fundamental que isso também esteja bem estruturado no seu pós-edital de como você vai fazer isso. Pode ser um regimento interno de um tribunal, que também é super importante você entender como que o tribunal, o órgão que você trabalha, funciona. Enfim, então, a gente falou das questões, que eu acho que é o fundamental. Depois a gente falou desses resumos, né, bisurados, adaptados, etc. E eu acho que essa leitura de lei seca, né, que tem um peso grande, é importante. Assim, ela impressa, ela rabiscada, ela adaptada também para a sua realidade. Também acho que é um ponto super importante no pós-edital. Não é bem revisão, mas é tão importante que eu quis aqui adicionar esse pontozinho também. Não, beleza. Essa questão da lei é importante. Por exemplo, a galera sempre pergunta a nota da gente, né? E
qual disciplina que você faz em Santa Catarina. Cara, eu costumo dar meu exemplo aí que eu fiz 38 de 40 legislação tributária. Mas legislação tributária é um negócio que eu lia todo dia. Pode editar, eu lia todo dia. Todo dia regulamento, para, outro dia lia não sei o quê, o decreto, o ajuste CNF, não sei da quanto, que eu nem lembro mais, e tal, e assim vai. Então todo dia eu li aquilo. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Inclusive, eu já incluí a quarta ferramenta que a gente vai falar, que é o Anki, né? Eu incluí a legislação do Anki também, então eu fazia, na verdade, leitura dupla. Eu fazia a leitura direto na lei e fazia a leitura com base nos cartõezinhos do Anki, que eu fazia um sistema um pouquinho diferente, que eu fazia isso para algumas disciplinas, mas depois que você falar do Anki, eu vou falar desse meu sistema também para ver qual é a sua opinião em relação a isso, né? Lembrando que não tem verdade absoluta, mas para ver se você aplica isso geralmente ou se não. Claro. Então, ó, a galera perguntou aqui, deixa eu ver se tem alguma coisa em relação a esses 3 pontos, só antes da gente entrar no Anki, né? Tem algum destaque para fazer aí, Lucas? Não, eu acho que é isso. Eu acho que questões, resumos aí, bizus, né, próprios e a lei seca fundamental. A gente tem um aí do Luiz André, que era questões por matéria, ou colocava mais de um? Não, eu costumava Na hora de resolver. uma matéria por vez. É uma coisa assim. A não ser no Anki, né, que a gente vai entrar. No Anki eu tentava ver tudo misturado. Mas, em regra, eu usava, usava caderno de uma matéria só. A variação era se era todos os tópicos de uma vez ou se só um tópico de uma matéria, né? E como a gente já explicou, né? Usa um caderno geralzão para achar a lacuna e depois usa os cadernos específicos para você atacar a lacuna, né? Para você sanar aquele problema, né? Tem um momento, né, que aí tem que fazer todo mundo junto, que é quando você estiver simulando, né? Você está simulando a prova, aí você faz todo mundo junto, de questões. Mas na hora de estudar, porque senão você começa a bagunçar demais, você não começa a entender onde é que você está, onde é que estão os pontos e tal. E teve outra pergunta aí, ó, da Karina, se a lei seca é só lei. Cara, o que acontece? Normalmente, essas partes, né, legislação tributária do ente tal, regimento interno do órgão tal, tem pouca questão. Então, isso é sempre um problema frequente. Hoje em dia tem várias ferramentas, né, de questões inéditas, etc. Mas o que eu recomendo? O que eu fazia? Eu fazia todas as questões inéditas que tinham no mercado, praticamente, assim, né, que eu conseguia comprar, né, nem sempre dava para comprar todas. E hoje em dia, não tinha esse tanto que tem hoje. Hoje em dia, tem muita questão inédita, então isso é muito importante. Então, se tiver questões inéditas, eu usaria quase sempre, quase todas. E aí, o que eu fazia, além de só ler? Eu imprimia essas leis, eu achava fundamental ter elas impressas, para justamente eu ir rabiscando, eu ir grifando. Falou, isso aqui ó, já caiu, né? Porque às vezes, sei lá, vai fazer Santa Catarina daqui a alguns anos, aí vocês vão usar as questões que caíram pra gente. Então, dá para você dar um grifozinho, né, do que caiu pra gente, porque tem uma chance boa de cair para vocês, pelo menos coisa parecida. Enfim, então, assim, você ter ela impressa para você ir rabiscando, ir bisurando, puxar seta, blá, 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 passa um vermelho na exceção, não sei o que. Então, assim, é você ler de uma forma ativa, né? É o que eu estava falando. Nem sempre você vai conseguir fazer um estudo 100% ativo. Então, o seu objetivo é, mesmo no estudo lá passivo, você tentar ativar ele um pouco, né? É você, sei lá, quando você está lá vendo uma videoaula lá do Ramon, ele falou uma parada importante, vai lá, faz uma anotação. Então, é você ir ativando isso na medida do possível, né? Então, não é só ler, ler é o básico, né? Mas se tiver como fazer mais alguma coisa, é legal. Ó, tem mais 2 perguntas aqui em relação a questões, vou jogar na tela aí, você faz concurso. Quantas questões por caderno? Vou jogar para ti aí. Por caderno de questões? Deve ser por disciplina, talvez, que ele está perguntando, né? É aquela coisa, cara. Depende da matéria, depende da sua facilidade, depende do seu objetivo, depende de muita coisa. Se for, sei lá, uma matéria que você já tem facilidade, que tem um peso baixo na sua prova, cara, faz pouco. Eu lembro, por exemplo, que eu fiz Goiás, depois de 1 mês e meio teve a prova de Santa Catarina. As duas foram na mesma banca. Contabilidade, como você tem sempre aquela receitinha de bolo e tal. Se eu não fechei, eu praticamente fechei ali em Goiás. Cara, eu não tinha para que ficar fazendo cadernos homéricos para Santa Catarina. Já estava tudo bem fresco na cabeça. Então, cara, eu fiz pouquíssimas questões entre uma prova e outra. Então, tudo você tem que ver o caso concreto, né? Então, depende da sua facilidade, do peso na prova, etc, etc. Então, quantas questões é difícil, só depende do caso concreto. Isso aí também é legal. Eu falei que eu fiz 3 concursos antes de Santa Catarina. Eu fiz 2 CLDF e fiz o Goiás, né? Além do Goiás. E aí essa experiência foi bacana, porque, por exemplo, eu fiz um concurso lá, Lucas, que era para consultor tributário da CLDF. Eu lembro. Não tinha a mínima chance, mínima condição de passar naquele concurso. Eu tinha essa consciência. Mas eu queria saber o meu nível tributário da SCC. E eu gosto de saber na hora da prova. Eu gosto de apanhar, sofrer
e resolver o problema, né? Então, eu vi tributário. Cara, aí de 20 para consultor tributário, sei lá, acertei 18 para consultor tributário. Então, cara, tributário eu tô bem. Então, tributário eu já não estudei tanto para Santa Catarina. Contabilidade, já fui bem no Goiás, né? Embora eu tenha outras, eu tenha apanhado bastante, né? Tinha história de Goiás, acho que zerei história de Goiás, então não estudei nada. Então, beleza. E aí fui com contabilidade, né? Também sem estudar tanto em relação às outras. E onde é que eu tinha problema? A legislação tributária tinha problema, porque eu não entendia nada daquele negócio, né? Nunca tinha estudado para fiscal até então. Tinha começado um ano antes só estudando contabilidade, porque estava fazendo mestrado, já dando aula, trabalhando no Tribunal de Contas e tudo mais. Mas quantas questões para a moderna, eu só vou dar um bizu, né? Das outras disciplinas eu não sei. Agora, de TI, nem caderno você vai precisar fazer, né? Porque a gente lançou aí o curso de 4.000 questões comentadas de TI para fiscal, separada por assunto e por banca. Então, praticamente tudo que você precisar vai estar ali separado, vai otimizar o tempo. É aquela questão de otimizar o tempo, né? Em vez de ser lá no TEC, no QC, no sistema de estratégia, buscar essas questões, até porque TI tem essa particularidade, como a gente falou no lançamento do curso, que é difícil saber o que é que cai, o que é que não cai e tal, né? Diferente de Constituição. Eu quero fazer questão de poder legislativo. Beleza, você entra lá, poder legislativo e resolve a sua vida. Quando você faz isso para TI, não. Você coloca conceitos de banco de dados, aí vem questão de banco de dados Oracle. Aí o cara acha que tem que resolver quando ele não tem que resolver. Então, para TI, você tem a solução, que é o curso de 4.000 questões separada por banca, né? Aí do professor Ramon Souza, que inclusive até amanhã está com promoção, cupom Operação Fiscal, para aproveitar o evento, 20% de desconto. Só procurar no meu link da bio ou me pedir no direct que a gente manda também o link. Beleza, então. E aí, em relação a... Seu material é bom meu, eu usei, ele é bom. E aí, em relação aí da questão, né? Se vale caderno de erros. Cara, vale. Com certeza vale. É uma baita ferramenta, faz todo sentido. A questão é que, eu até acho um post aqui no meu Instagram, falando que eu acho que tudo que o caderno de erros faz, o Anki faz de uma forma melhor. Então, eu diria que o caderno de erros está incluído dentro do Anki, sendo que o Anki tem alguns plus aí muito, muito grandes. Então, se falar, não, Lucas, pô, mas eu tentei usar o Anki, não consegui, cara, não me adaptei, mas eu gosto do caderno de erros. Bicho, fechou, show de bola, caderno de erros, sem problema nenhum. Agora, se você não conhece, nunca tentou usar e tal, o Anki faz tudo que o caderno de erros faz com uma maestria absurda. Então, vale, só que se der, eu preferiria ir de Anki. Faz o caderno de erros e mostrando pra gente no tempo que a gente precisa para matar a curva do esquecimento, né? Então, falando do queridinho, né? O Lucas, inclusive esses dias eu recebi, hoje na verdade recebi caixinha, né? O Anki serve para alguma coisa, não sei o quê, ou que o Anki não serve. Eu disse, até brinquei lá, marquei até você lá, que cara, se o Anki não servisse, eu não tava aqui, o Lucas talvez não tava aqui, a gente usou, né? Aquela história também de não usar para tudo, não vou usar para tudo, cara, não vou usar o Anki lá para português e colocar todas as regras de português do mundo, aquele que tiver ali, beleza. Mas vamos lá então no Anki, já tem algumas perguntinhas de Anki, pode mandar, galerinha. Mas começa falando aí um pouquinho rapidamente do Anki para quem não conhece e dá teus bizus para usar ele para revisão. Não, vamos lá. O Anki, ele é um software de flashcards. Mas o que é um flashcard primeiro? Flashcard é uma técnica super antiga de estudo em que você escreve no lado de um cartão. Você pega um cartão de papel, escreve uma pergunta e uma resposta. Então, você faz vários cartões desses, né, de várias perguntas que você precisa responder, saber responder, e faz um bolo. Então, você puxa um cartão, lê a pergunta, tenta responder de cabeça e olha a resposta. Se você acertou, você coloca isso no bolinho dos acertos. Se você errou, você põe isso no bolinho dos erros. Assim, você vai começar a mapear as suas dificuldades, né? Então, aquele bolinho dos erros, ele vai concentrar a maioria dos pontos que você precisa trabalhar melhor. O que o Anki faz? Ele leva isso a outro nível, né? Ele pega isso do card físico e leva isso para o digital. Então, em vez de você escrever no cartão físico, você vai digitar lá, né, frente e verso. E o que ele vai fazer para você? Ele vai controlar a sua frequência de revisão. Então, o que ele perceber que você está errando mais, ele vai colocando para você ver mais vezes, né? Ele vai trazer vai fazer uma curva de esquecimento mais enxuta, né? Mais junta. O que ele perceber que você está sempre acertando, fala, não, o Lucas está sabendo isso aqui, então eu vou botar isso aqui sei lá, uma semana, daqui depois 2 meses, depois 6 meses, depois 1 ano. Então, ele vai naturalmente, ele vai priorizando os pontos que você tem dificuldade. Então, ele é um software gratuito, então ele sincroniza no celular, no computador, dá para fazer direto no navegador, então é uma parada bem fácil, né? Bem móvel, então você está lá na fila do banco, dá para você já resolver seus cartões. E é muito inteligente, é uma parada super usada, mundo afora. Aqui no Brasil ele é um pouco
incipiente, ainda assusta algumas pessoas, assim, porque ele é um bichinho feinho, né? Como ele não é de uma empresa, ele é open source e tal, então, assim, é a galera escrevendo código, enfim, de uma forma independente, a estética não é muito agradável, só que depois que você acostuma com a carinha dele, né? Depois que você passa o susto inicial, você começa a ver, pô, essa parada é maneira mesmo, isso que eu tô errando, ele tá batendo mesmo. E você vê a mágica acontecendo, aí você se apaixona e é um caminho sem volta. Não, inclusive tem pergunta aí, ó, se o Anki é para iniciante, serve para iniciante aí do Henrique. Cara, ele pode servir, só que, em regra, vai ser melhor se você já tiver algum grau de maturidade na matéria. Por quê? Quando você vai fazer um cartão, o que você vai botar no cartão? Não tem que você botar toda a matéria dentro de um cartão, dentro dos cartões, né? Porque senão vai ficar cartão demais. Você pegar direito constitucional, tributário, administrativo, contabilidade, TI, tal, é muito cartão. Você vai ter, sei lá, 100 mil cartões e ainda não vai ter acabado a matéria. Então, você tem que selecionar o que você vai botar. Então, qual vai ser... se você tem que selecionar, você tem que adotar um critério. Então, qual vai ser o critério para selecionar o que vai entrar, o que não vai entrar? Você vai ter que escolher o que você tem dificuldade, né? Então você falou, pô, isso aqui eu tô sempre errando, então eu vou botar no Anki. Ou o que é difícil e tal, e tem um peso importante para a prova. Falou, não, isso aqui eu tenho que saber, cara. Então você vai lá e faz um cartão no Anki. Só para você saber onde você tem dificuldade e o que é mais importante, você precisa de ter algum grau de maturidade na matéria, né? Então não adianta você perguntar para o estudante lá, o cara tá começando a estudar direito administrativo agora, tá na aula 01, você fala, o que é importante de direito administrativo? Cara, não sei, cara, tudo é importante, tudo é difícil, né? Então, eu acho importante que o aluno tenha um grau de maturidade, né? Normalmente, eu sugiro que ele faça primeiro um estudo da teoria com calma, né? De toda a matéria. Aí, depois que ele for para as questões, né? For entrar no modo revisão, por meio de questões, por meio de revisão. Aí, se ele começa a fazer os cardzinhos, agora ele já vai estar num outro estágio, né? De consciência daquela matéria, do que cai mais, do que ele tem dificuldade. Então... não é nenhum pecado um iniciante usar, mas ele tem que tomar muito cuidado para ele não fazer card bobo, né? Senão ele vai ter uma grande chance de fazer um monte de card que parecia super inteligente, parecia super necessário e que lá depois se mostra bem bobo, né? É bobo mesmo. Depois você fala, para que eu fiz esse cartão, gente? Isso aqui é básico, né? Então, eu sugiro deixar isso para um segundo momento, depois que você já tem alguma maturidade na matéria. E importante também, viu, quer falar assim, porque, por exemplo, às vezes a galera vê as dicas, procura as dicas, né, para estar na operação fiscal, tem vários eventos aí na internet, no YouTube, que a galera faz de dicas e tudo, ferramental e tal, e às vezes o concurseiro iniciante, ele começa a ficar desesperado com aquela quantidade de informação, ele quer usar tudo de uma vez. Cara, o cara que é iniciante, ele tem que fazer o feijão com arroz. Qual que é o feijão com arroz? É ver a teoria da matéria e resolver algumas questões para ver como é que é cobrado. Então vai pelo PDF ou vai pela videoaula e resolve algumas questões ali. Né? Não dá para chegar lá, fui estudar direito ou administrativo pela primeira vez. Não tem como eu fazer um cartão, porque senão eu vou sair fazendo cartão lá do Confase, né? Daquelas coisas básicas lá, do que é administração direta, o que é administração indireta, que depois você vê que isso fica no sangue, né? É União, Estado, DF, Município, Autarquia, Fundação, Empresa Pública, Sociedade de Economia Mista e Consórcio Público. Pronto. Então, assim, isso depois vira no sangue. Aí você bota um cartão nisso, você vai gastando tempo. Você gasta tempo para cadastrar e você gasta tempo depois, porque ele vai aparecer em algum momento. Mesmo que você fique jogando muito para frente, mas ele tá lá ocupando o negócio. Sim. Então, assim, pelo menos essa passada. O feijão com arroz é fundamental. Então, o cara que é iniciante, ele tem que fazer o feijão com arroz. É estudar a matéria pelo menos uma vez e dar uma passada em tudo. Nessa primeira passada, e até para destacar, né, que nessa primeira passada, provavelmente você não vai saber tudo. Na verdade, você não vai saber tudo e você não vai ficar acertando, sei lá, 90%, 80% quando você for resolver as questões. Porque as questões é que elas vão te dando a melhoria desse processo, né? Para uma disciplina ou outra pode funcionar, se tem a base do cara. Se o cara é contador, provavelmente ele vai bem em contabilidade. Se o cara é de TI, provavelmente com menos probabilidade até ele vai bem em TI, porque tem outra história. Mas tudo bem. Então, assim, tem que ter essa cautela de não querer sair usando tudo, né? Então, assim, você acabou respondendo a pergunta do Henrique e também já respondeu a pergunta da Kátia, que era qual o momento, né? Então, deixa para dar uma passada, pelo menos, nessa brincadeira da teoria. Faz o básico, né? Em relação aí do Anki, viu? Pode falar. Rapidinho. Eu tenho um e-book, né, de graça e tal, que ensina a mexer no Anki, e acho que na terceira página, assim, tem a capa do e-book, tem a minha apresentação e já tem uma mensagem. Cara, o Anki não é para iniciantes. Então, assim, se você está começando, guarda esse e-book com carinho aí, deixa para você ver depois. Então, você lê ele agora, só para você saber, mas não começa a usar ainda, assim, é cedo. Então, isso tá bem no comecinho do meu e-book, assim, acho uma coisa bem importante. Pronto, então, ó, quem quiser saber mais do Anki, né? Primeiro, para quem não segue, né, o Lucas, segue aí o Lucas.
E tem lá o e-book do Anki e tem o curso também. Daqui a pouco ele fala do curso dele lá. O e-book é caro, o e-book é bem caro. O e-book é bem caro, é R$0, né? É. Ó, o Chá me perguntou se tem como baixar o Anki no iOS de graça. Baixar o aplicativo, bom, tem, mas é maracutaia. O que dá para você fazer de graça nele é usar por dentro do Safari mesmo, né? Que o Anki, como eu falei, ele é mobile, ele é PC e ele é web, né? Ele tem um cliente web também, então dá para você entrar no... Eu não vou lembrar o link exato, mas coloca aí, Anki Web. Ah, já conseguiu já o Chaves. Aí dá para você logar lá e você já aparece seus casos e você revisar direto no navegador. Isso funciona inclusive no Safari do iPhone, do iPad. Então, não é tão bacaninha, né, como o aplicativo, tal, certinho. Só que quebra um galho danado, cara. Na verdade, ele é bem bom, a versão mobile dele. Mas é isso, depois se você gostar, fortalece lá que é a única fonte de renda do projeto Anki é o aplicativo do iOS. Então, a hora que der também rola de fazer a forcinha lá para ajudar os caras. Né? É fundamental. Como eu não tenho o iOS, então eu não posso contribuir, não. Mas já estão me forçando, já estão quase me forçando a comprar um iPhone, mas tudo bem. Não, e assim, né? Porque a gente está falando do Anki, a gente está falando do Anki, que é um aplicativo que a gente costuma usar. Existem os similares, né? Existem os genéricos. Então você pode testar. Não vai ter a quantidade de informação que você tem, não vai ter o apoio todinho do Lucas Romero lá no Instagram dele trazendo um monte de coisa, o e-book que ele passa e tal, essas informações todas, né? É igual o cara pegar qualquer ferramenta que tem um genérico e que a principal tem mais informação, né? Então tem esses problemas. Mas dá pra usar na web também, de via internet. Inclusive, assim, geralmente o celular, né, o smartphone, ele é mais para resolver, né? E você cadastra mais no computador e tal, no aplicativo desktop mesmo, né? Isso. Deixa eu ver mais o que tem. Vamos lá. Tem mais coisa aqui da Karina. Legislação tributária, é bom colocar no Anki? Pois será só para um concurso? Farei outros. Com certeza. Na verdade, eu acho que nesses momentos é uma hora que o Anki até se destaca. Por quê? Como eu falei, normalmente não existem muitas questões, né, dessas partes específicas. Principalmente se for municipal, né? Que imagina, são não sei quantos mil municípios no Brasil. Então, assim, ter questões daquele município específico costuma ser bem difícil. Então, uma forma de você fazer um estudo ativo e tal, é por meio do Anki. Então, na verdade, eu acho que um grande diferencial é justamente você usar o Anki nesse caso, porque seus concorrentes provavelmente não vão ter o Anki, né, não vão conhecer e tal, e também não vão ter acesso a questões que já caíram e nem inéditas, né, provavelmente. Então, vale muito a pena, eu acho que, na verdade, é aí que ele brilha mais mesmo. Vou dar até o meu exemplo, né? Falei lá que eu ia dar o exemplo do que eu fiz, aí você vai ver se você geralmente faz isso ou não, se você recomenda isso ou não, dá a tua opinião em relação a isso. Mas, por exemplo, para a legislação, na verdade eu fiz isso uma vez lá atrás, para a auditoria governamental, e aí eu passei no Tribunal de Contas, né? E depois eu fiz isso para a legislação tributária de Santa Catarina. Uma coisa que eu fazia no Anki, como o tempo estava louco, né? E aquela história de sempre adaptar, eu disse, cara, eu não tenho como ficar cadastrando um cartão tão inteligente no Anki para a legislação tributária, porque eu nem sei exatamente como é que as questões cobram, eu não tenho essa maturidade ainda. Por quê? Porque lembra do que a gente falou do pré-edital. Eu não tinha feito um pré-edital excelente para Santa Catarina ainda. Talvez para o Rio Grande do Sul, para o DF, eu tivesse chegado mais no nível. Mas para Santa Catarina não estava, então eu tive que ir com o que tinha em mãos, né? E aí, o que eu fiz? Cara, peguei a legislação tributária, pegava o regulamento, cadastrava tudo no Anki. Geralmente artigo por artigo. Só que é que tá. O meu objetivo nesse momento não era fazer estudo ativo, não era nem lembrar o que estava ali, não. Era ler. Eu queria ler milhões de vezes. Então, tanto eu fazia a leitura na lei seca, como a leitura nos cartões do Anki. Então, eu fazia exatamente isso. Eu pegava lá artigo primeiro, pá, joga no Anki. Às vezes nem usava nada, às vezes fazia só um close lá, né, um cartão do tipo close para esconder alguma informação besta, mas só para ler mesmo aquilo, para ficar lendo infinitamente. Esse era um objetivo. Inclusive, eu fazia um baralho específico para a legislação, né? Você já até falou aí que o ideal é ter um baralho só para tudo, né? Mas para a legislação fazer diferente, porque isso aí ia servir para aquele concurso, até o que a Karina falou, né? Então eu fazia um baralho diferente para esse caso específico. Para o resto, né, os próprios produtores falam, né, que tem que ser tudo junto e misturado para criar conexão, não sei o quê. Mas fala aí o que é que tu acha em relação a essa metodologia aí. Cara, existem pessoas usando o Anki de formas mais variadas que você possa imaginar, assim.
Existe muita gente que sabe muito de Anki, sabe mais que eu, que também usa de formas com a qual eu não concordo muito bem. Só que, enfim, são pessoas que às vezes meio que se apaixonam pelo Anki também, então eu também discordo de algumas abordagens. Você colocar no Anki só para ler, pode funcionar, mas eu não acho que é a forma mais eficiente de se usar. Eu prefiro você imprimir ela, né, como eu falei, ler ela muito, rabiscar, tal, e jogar para o Anki ser um pouco mais seletivo na hora de jogar no Anki. Você colocar só, pô, cara, aqueles pontinhos que, pô, é cara de prova, que sempre cai, pô, isso aqui é difícil de decorar. Então, se você ser um pouco mais seletivo, porque vai ter muito artigo, cara, que você lê a lei ali uma vez, duas, você já vai decorar. Porque ele tem muita lógica, sabe? Ele faz todo sentido. Então, se cair na prova, você não vai errar aquilo, sabe? Então, eu recomendo que você seja seletivo, né, na hora de colocar as coisas no Anki, porque assim que você vai conseguir extrair o máximo da ferramenta. Mas agora, nada que é verdade absoluta, né? É o que eu percebo que é melhor. Mas, de novo, tem gente que usa de formas mais malucas possíveis. É aquela história do passo antes, né? É aquela história de avaliar o cenário. Cara, o mais efetivo é isso. O mais efetivo é eu filtrar o que eu coloco. Tanto que, tipo, nas outras matérias eu fazia isso. Então, em legislação tributária, eu estava no estágio que eu não tinha como entender o que eu tinha que colocar. Então, cara, o que eu preciso? Eu preciso ler pelo menos esse troço. Então, eu ia lá jogando, né? Não é a forma mais efetiva, mas é aquela história sempre de avançar um passo, né? Vamos avançar um passo. Talvez para o próximo concurso, talvez para o Rio Grande do Sul, se eu não tivesse passado, aí, opa, agora eu já sei como é que estuda a legislação tributária. Agora eu já sei o que é que cai, o que é que não cai. Nessa época eu não sabia, né? Então, assim, tem toda essa história. Por isso que você falou até, né? De deixar o Anki para depois. Deixa o Anki para depois, porque já imaginou, eu passei por isso na legislação tributária, já imaginou quando eu começo a estudar hoje, eu quero colocar tudo no Anki, aí vai ficar 100 mil cartões, como você falou. Assim como eu fiz com legislação tributária, eu faria com tudo, né? Eu faria com tudo, aí fica inviável eu estudar. Aí você resolve só Anki da vida, e cadê as questões novas, cadê tudo mais, cadê o geral do resumo? Você falou 4 pontos, né? E a galera costuma falar muito. Ah, professor, eu faço só questões, né? Cara, se você faz só questões, beleza, você vai resolver pontos específicos. Mas quando você dá uma lida no resumo, uma passada no resumo, né? Faz um estudo em cima daquele resumo e tal, você está dando uma geral. Inclusive, essa geral é cada vez mais importante, porque tem cada vez mais a cobrança de discursiva nos fiscos, né? Então, se você tem, às vezes, só o ponto, você só sabe aquilo, você só sabe que a terceira forma normal, dando exemplo de TI, você só sabe que a terceira forma normal é não ter dependência transitiva, beleza, você vai acertar a questão de terceira forma normal. Mas quando cair as 5 misturadas, talvez você não acerte. Porque você não vai ter o todo da matéria. Então, você precisa do resumo, precisa dos outros pontos, né? O Oliver está falando aí que tivesse 5% da sua inteligência passaria em concurso. Não se passa concurso em mais inteligente, se passa concurso mais esforçado, mais dedicado e que aplica, né? É hora bunda cadeira, mais um pouco de técnica, né? Não tem nada a ver com inteligência, não tem nada a ver com inteligência passar em concurso. Tem a ver com dedicação, esforço. Não sei se o Lucas concorda com isso aí. Cara, qualquer grande conquista, bicho, eu acho que eu não tô brigando, cara, mas assim, a melhor forma de você ofender o cara é você falar, que dom que você tem, cara, porque você tá desmerecendo todo o esforço que o cara fez, né? Então, você vai lá pro Michael Phelps e falar, pô, cara, você tem um dom mesmo fantástico, hein? Cara, você vai dar um soco na boca. Ele falou, porra, bicho, eu treino pra cacete, eu fico aqui o dia inteiro dentro dessa piscina, sem falar que eu nasci, né, com um dom inerente. Tô brincando, tá, Tsubasa? Não tem problema nenhum, a gente entende o elogio. Com certeza o Ramon ficou lisonjeado, mas é uma coisa de... é muito esforço, cara, pra falar, não, inteligência, né? Pode ser que algum tenha mais facilidade que o outro, claro que isso tem um peso, né? Mas é muito esforço, velho. É 99% suor mesmo, não tem jeito não. Não é o fator determinante, né? Você ter isso. Você pega, e vale para tudo, né? Você deu exemplo aí, cara, você deu exemplo esportista, você pega para pegar o esportista Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo não é o que é, porque, beleza, sabe dominar uma bola e tal. Não, o cara treina todo dia, treina toda hora, entendeu? Você pega aí, sei lá, grandes empresários, você pega Flávio Augusto, você pega o Wizard, essa galera toda, tipo, o cara não tá lá porque ele é só de ter uma parte ali de inteligência, ele pode ter isso, mas ele pode ter construído durante o tempo. Né? Então o cara estava lá acordando cedo todo dia ou dormindo tarde, o que fosse, né? E isso vale. Então, assim, passar em concurso é chegar lá em Joatama, 3 mil habitantes, você tá numa mesa da cozinha, ligar o ventilador, colocar 2 bandejas de gelo na frente para poder ver se aguentava o calor e permanecer naquilo, né? Sem muito focar no mimimi, sem muito focar. O Marcel falou a frase do Silvio Santos aí, né? 10% inspiração e 90% transpiração, né? Depois procura o vídeo do Silvio Santos que ele fala isso aí, porque é isso, né? O cara pode ter uma ideia, um insight e tudo, mas se ele não botar a mão na massa, não passa não.
Né? Então, é até aquele problema lá. O cara, eu sou inteligente, já domino tudo de matemática, já domino tudo de não sei o quê. Aí o cara vai fazer a prova se ferra, porque ele não revisou. Ele não revisou. Beleza, ele aprende rápido, mas ele não tá usando aquela habilidade dele. E aí o cara que tem mais dificuldade, né, mas por estar insistindo no negócio, ele vai mais longe, né? O Oliver está falando, claro, que concordo com você. Não, primeiro, assim, obrigado pelo elogio, né? Mas só para destacar isso até para os demais que estão acompanhando É porque às vezes o pessoal fica desanimado, né? Os caras acham que a gente é ponto fora da curva, assim, né? Ah, não, esses caras passaram porque não sei o quê. Aí sempre tem uma teoria, né? Ah, é o sortudo. Hoje eu perguntei aqui qual eram as principais mentiras do 1º de abril, hoje é 1º de abril, né? E gente teve isso, aquele cara é sortudo. Sortudo nada, né? Enquanto você estava tomando a sua cervejinha, eu estava lá sentado estudando. Então tem todo esse processo aí. Claro, cada um parte de um lugar, tem condições diferentes e tudo mais, mas o que manda no final das contas é isso, né? É engraçado assim, ver como muda da água pro vinho, né? Eu lembro quando eu estudava, pô, cara, eu tava em casa, autoestima baixa, quase depressivo, não sei o quê. E aí é uma aprovação, cara, uma coisa assim de, tipo assim, né, você tá lá mês após mês, mês após mês, mês após mês, aí você passou. Aí é da água pro vinho, cara. Aí você vira referência, aí você é inteligentão, aí não sei o quê, não sei o quê. Pô, cara, não, eu era pô, um estudante ali simplão até ontem, como é que agora? Eu sou assim, né? Não que seja grandes coisas também, né? Mas assim, cara, a gente é vocês, cara, ontem, tá ligado? É uma coisa assim, é muito pouco a diferença. Agora é lógico, né? A gente conseguiu, né, dar o degrauzinho final, e aí parece que tudo é lindo, mas, bicho, é exatamente isso aí, cara. Essa coisa, tipo, a gente não é nada demais, nada de inteligência sobrenatural, nada disso. A gente só ralou pra caramba, igual vocês estão ralando, e se Deus quiser, todo mundo vai chegar. E isso vale para hoje, né? A gente continua ralando. Tipo, o Lucas está falando aí, ó, falando de revisão de tudo. Ele começou aqui falando, que é uma coisa que ele está estudando, está se dedicando. Não é, tá aqui tudo e já acabou, e eu sei, eu sou o bichão e resolvo tudo, não. Então tá estudando tudo. Quando eu vou fazer uma aula, do mesmo jeito. Eu tenho que sair estudando, eu tenho que sair pesquisando questão, eu tenho que sair vendo abordagem, não sei o que, como é que é melhor e tal. Então, assim, só que isso fica realmente meio. É como se a linha, né? A linha da aprovação separasse os não-sucedidos dos bem-sucedidos. Só que, na verdade, né, não é assim, né? Então tem que ter esse cuidado também. Lógico que a gente tem que se inspirar nas pessoas que já conseguiram aquilo que a gente está almejando. Isso vale para qualquer área da vida, né? Eu costumo brincar, né? Você não faz coach financeiro com um cara que é pé rapado, né? Com um cara que não tem nada. Então você faz coach financeiro com um cara que tem condição, um cara que conseguiu alguma coisa financeira na vida. Você não faz aquela história do nutricionista obeso e tal, né? Então vai tudo isso. Você tem que buscar essa inspiração realmente, mas a gente não é alienista, a gente é normal igual a vocês, né? Então, tô aqui só contando um pouquinho da experiência para vocês verem se aplica para vocês ou não. Às vezes também você acha que está falando mal besteira, aí você pode seguir seu rumo, pode ser que dê certo para você. A gente está tentando falar aqui com uma certa base, com certa experiência de tudo, né? Beleza? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Lucas, se tiver alguma coisa para acrescentar, pode acrescentar aí. Mas tem aqui, não, ó. É isso mesmo. Tudo que a gente disser aqui, assim, entre aspas, né, eu exijo que você pelo menos considere, pelo menos pense. Afinal de contas, a gente conseguiu algumas coisinhas, né? Assim, eu tenho certeza que eu não estou falando nenhuma bobeira do mundo, né? Nossa. Não, acho que o mínimo de lógica que tem. Então, assim, eu peço que considere. Se você falar, não, mas eu não concordo, mas, pô, eu vejo o mundo de outra forma, poxa. E eu fui eu que caí? Como é que ficou? Fui você. Foi você. Acho que foi. Foi. Voltou. Foi. Chamar o povo da TI. Cadê os povo da TI? Ó, tem mais uma da Karina aí, né? Todo mundo fala que é para você fazer muitas questões, mas eu acho melhor verificar os erros. Mais ou menos. São duas coisas diferentes, né, Lucas? Tá falando de fazer muitas. Entendi. Eu vou falar o que eu entendi. Se eu estiver errado, por favor, corrija. Ela tá falando que a galera supervaloriza a quantidade das questões, né? Tipo, você faz, sei lá, 30 mil questões e o cara nem olha o que ele errou, né? Se for isso, de novo, é sempre aquele equilíbrio, né, cara? Não adianta nada você fazer 10 questões por dia e ficar ali fritando, nossa, meu Deus, vendo cada detalhe, né? Você tem que ter um pouco de objetividade, né? De pragmatismo.
E o oposto também, né? Mas você tem que fazer ali. Não adianta nada você fazer 10 mil questões e não entender por que errou. Aí não adianta nada, né? Então é sempre o equilíbrio. Olha o erro lá e tal, sem exagero, mas eu acho bacana, assim, dar uma boa conferida no erro. E, cara, quando você está no nível avançado, a sua única forma de melhorar é por meio do erro, assim. Então, entre aspas, você tem que ficar feliz que você errou, que pô, você achou um ponto de lacunas. Porque, assim, quando você está começando, tudo é lacuna, né? Tudo tudo é um grande vazio. Aí você vai preenchendo com os conhecimentos. Quando você já está avançado, é o oposto. Você meio que já preencheu ali quase tudo, você tem que achar onde estão as lacunas. Então, o erro é justamente você, pô, achei aqui uma lacuna. Isso poderia ser na minha prova, né? Então, você conseguiu saber onde você estava errando antes da prova. Então, você tem a chance aí de se melhorar. Então, é sempre o equilíbrio, né? Quase tudo. É papo de coach, mas é verdade, não tem jeito. Tem que ter esse cuidado, né? Senão é que você falou, ó, cara, vou resolver 10 questões por dia, às vezes o cara passou 2 horas numa questão. Né? Porque aí também já começa a complicar, porque você não vai dar tempo para ficar 2 horas em toda a questão. Então você tem que ter esse cuidado. Né? Às vezes o erro é pontual, vai no erro pontual, resolve o erro pontual e vai embora. Agora, assim, é aquela história do benchmark. Não fica olhando para essa galera que diz, estudei, resolvi 30 mil questões, resolvi 50 mil questões. Aí até falei com o Cristiano Luna, a gente falou com o Cristiano Luna no domingo um negócio de. Cara, métrica, me pergunta, quantas questões eu resolvi? Não sei quantas questões eu resolvi. Entendeu? Há quantas horas eu estudei, não sei o quê? Não sei quantas horas eu estudei. Quantas páginas de resumo eu fiz? Não sei. Então significa que isso pode ser importante, mas não é relevante. Se não, lembrava. Agora, em compensação, eu lembro que eu estudei legislação tributária todo dia. Então, foi algo que foi relevante para a aprovação da legislação tributária todo dia. Né? Mas quanto que eu estudei de cada dia, não sei dizer. Né? Então, tem que ter esse cuidado realmente. Não dá para fazer 5 questões por dia, mas também não precisa fazer 500. Né? Também tem essa brincadeira aí. Deixa eu ver o que tem mais aqui. O pai tinha perguntado, a Maria, né, perguntou se é problema usar cards prontos. Acho que a gente comentou já um pouquinho em relação a isso, né? De usar cards prontos, e o Lucas quiser reforçar só mais uma vez. Aquela coisa, não é o ideal, porém, dependendo do seu caso, pode fazer sentido. Inclusive, no e-book eu falo um pouquinho também sobre isso. Eu acho que em alguns casos faz sentido, sim. Vamos supor que você, sei lá, tá no pós-digital ali e você nunca viu nada de TI, por exemplo. Né? Pô, você deu mole aí, não comprou o curso do Ramon que tá com desconto até amanhã. Vamos supor que você vacilou ali no pós-digital, cara, não viu nada de TI, bicho. Sei lá, vamos supor que é 2 meses para sua prova. 2 meses você não vai aprender TI, não adianta. Então, qual que seria uma possibilidade de estratégia? Você pegar um card pronto com as principais definições de TI, né? Então, isso poderia te ajudar a, pelo menos, chegar na prova sabendo umas definições decorebas na cabeça. Então, para você conseguir, pelo menos, matar uma questão ou outra. Então, assim, dependendo do caso, pode fazer algum sentido. Mas, em regra, o ideal é que você coloque ali as suas dificuldades, com as suas palavras, com os seus mnemônicos, enfim, né, que seja uma coisa específica sua. Então, o melhor baralho do mundo, o melhor resumo do mundo vai ser aquele que você mesmo fizer. Então, não é que é um problema, só não é a melhor ideia. Né? Não deve ser a regra, deve ser a exceção. O Tsubasa perguntou qual é a verdadeira importância da aprovação entre decorar e aprender. Existe esse equilíbrio? Qual pesa mais? É uma boa pergunta. Cara, até um resumão assim, do meu curso. Eu tenho um curso de memorização para concurso. Então, assim, memorizar, ela é a última etapa. A última etapa é memorizar. Antes delas, a gente tem a absorção, que eu chamo, né? Seria uma etapa intermediária. E a primeira é entender ou aprender, tanto faz. Então, assim, você parte do macro para o micro. Então, você primeiro, quando você está aprendendo, né? Você está entendendo, você tem que entender a lógica, né? Você tem que ser exposto ao mundo ali de direito tributário, os princípios tributários, como que isso funciona em termos de sociedade, etc. Então você está entrando no mundo do direito tributário. Depois absorver, você vai criar uns ganchos para aquilo, você vai criar uns mnemônicos, você vai criar até um mapa mental, dependendo, uma coisa para te ajudar a relembrar daquelas informações. E só depois você vai decorar, só depois você vai garantir que aquela informação vai entrar na sua memória de longo prazo. E o Anki só funciona nessa última etapa. Ele só é uma ferramenta de memorização. Então não adianta você colocar uma coisa dentro do Anki, um cartão, sobre uma coisa que você não entendeu. Se você não entendeu, não é colocando no Anki lá, ele ficar te martelando, que você vai começar a entender por osmose, entendeu? Então você tem que usar ferramentas de entendimento se você não entendeu. Se você não fez uma boa absorção, você tem que usar ferramentas de absorção. Se você não conseguiu decorar depois dessas prontas, aí sim o Anki pode te ajudar. Então, cada coisa no seu momento. Então, tem ferramentas específicas para cada etapa e elas são cumulativas, né? Você não absorve o que você não entende, você não decora o que você não absorveu nem entendeu. Então,
né, o curso, na verdade, esse é um resumão do curso. O curso vai sobre isso e o Anki só funciona sobre o que você já entendeu, já aprendeu. Por isso que nem chega a ser qual pesa mais. Tudo tem que passar por esse caminho. Perfeito. O curso está disponível onde? Está com o link na tua bio? Como é que tá aí? Tem link na bio, cara. Eu não faço lançamento mais, agora eu só faço, tá lá no perpétuo, bicho. Eu gosto de ter essa ideia de, cara, você vai comprar quando você quiser, sem sacou? Não faço promoção, bicho. O curso vai estar sempre lá. Sempre que você errar uma questãozinha lá no Tech ou na ferramenta de questões que você usar, sempre que você errar uma questão sobre uma coisa que você já estudou, você vai lembrar de mim e falar, pô, tá vendo? Alguma etapa dessa cadeia foi quebrada, né? Ou eu não decorei bem, ou eu não aprendi bem, ou não absorvi bem. Então você tem que atacar alguma coisa aí tá errada, então você tem que identificar isso, usar a ferramenta certa e você vai se lembrar de mim lá. Então a ideia do curso é essa. Então a gente tem vários bônus lá. Eu faço uma parte de Anki avançado, né? Que eu tenho o e-book gratuito na parte inicial até intermediária e aí eu uso uma parte lá mais avançada, mais técnica também. Tem umas aulinhas lá de cálculo, né? De uns cálculos védicos, uns cálculos bem malucos lá. Então tem uns bônus, eu sempre interajo, eu sempre faço uns aulões também. Então o curso tá lá também, link na bio também. Quem quiser conhecer, manda lá na caixinha, manda no direct que a gente tira as dúvidas também. Pronto, perfeitamente, perfeitamente. Ó, vamos responder só mais algumas. O Lucas falou assim, o Lucas perguntou qual é o tempo da live, né? Eu falo, Lucas, é o tempo que você manda. Aí ele falou, não, eu costumo falar mais, eu costumo falar menos e tal. Né? Você costuma falar menos com os outros, mas você pega o professor Ramon que fala demais, né? Então, e a galera que pergunta muito, então acaba se estendendo mais um pouco. Mas não se preocupe não, que tu não tá recordista ainda não. Ó. Tu tá com 1h35, teve gente que bateu 1h56. Tá pouco, não, vambora. Ó, mas tem lá, ó, tem uma do Rafaelo, que é como filtrar a questão do TEC. Assim, a gente não tá falando exatamente de operacional disso, né? Você pode até pincelar e tal, né? Eu já vou dar a dica de TI, aí depois o Lucas pode estender para as outras matérias como é que ele faz, até porque ele usa mais aí a questão do TEC, orienta mais o TEC, eu não tenho tanta essa experiência. De TI, já vou logo dizer, não tem muito como resolver o problema não, né? Porque como até a gente falou aqui, às vezes tem que ir um por um, às vezes está classificado errado. Eu dei vários exemplos, eu dei exemplo lá que saiu, por exemplo, a questão que pergunta number, parêntese 8,2. Aí de que seria essa questão? Seria normalmente de banco de dados específico. Né? Seria no mínimo de SQL. Aí só que ela está classificada em conceitos básicos. Então o cara que está resolvendo questão de conceito básico, ele vai perder aquele tempo que a gente falou, que ele tem que buscar aquela lacuna, resolvendo uma questão que não está no escopo do edital dele. Ou então, às vezes, tem uma questão lá que era para você resolver, mas ela está classificada em informática. E, pessoal, isso não é culpa do TEC, isso não é culpa do QC, isso não é culpa do sistema de estratégia, porque a matéria não tem escopo, né? Então, realmente, assim, a melhor forma hoje é comprar o curso do professor Ramon de questões, que eu já seleciono para vocês e otimizo o tempo, né? Pelo menos em TI funciona assim. Talvez em algumas outras disciplinas longínquas, né? Você pegar engenharia civil, outras disciplinas mais específicas, vai também acontecer esse problema. Mas no geral não tem, porque aí você pega constitucional, você tem direito constitucional e resolve o problema ali. Poder legislativo, segue a Constituição e tudo mais, né? Mas, Lucas, como é que o cara filtra mais ou menos, não só em relação ao TEC específico, mas diretrizes gerais para o cara selecionar as questões que ele vai utilizar para revisão? Sim. Só um adendo aí em relação à TI, cara, porque o problema de TI assim, também, né, Ramon, que é uma matéria que as bancas ainda não sabem o que cobrar direito. Eu sinto as bancas meio perdidas também, né, o que entra em banco de dados. É uma coisa ampla e tal. Então, assim, assim, eu fico também com dó dos sites, das questões, porque é uma parada complicada, mas tenho certeza que você mandou bem nessa parada aí, cara. É muito chato isso. Vamos lá, sobre filtro de questões. Eu até tenho um destaque aqui, né, no Instagram também que eu falo sobre isso. Mas o que acontece? Você vai fazer uma prova, essa prova vai ser, vamos supor, auditor fiscal da Receita Estadual de Goiás, por exemplo. Então é um concurso da área fiscal para auditor, nível superior de Goiás, etc. Então, e essa prova vai ser no futuro, né? Vai ser, sei lá, mês que vem. Então, quando você for fazer um filtro, você tem que usar filtros que mais se aproximem do que vai ser a sua prova. Então, na medida do possível, você vai usar questões mais recentes, que elas são as mais próximas, né, do futuro. Você vai ter que, na medida do possível, usar questões da área fiscal, de preferência para auditor, e, lógico, né, das matérias que você precisa saber. Então, assim, o filtro ele tem que estar sempre mais próximo da sua prova possível. O negócio que, se você for muito restritivo também, aí da sua banca, né? Se já tiver banca, que seja da sua banca. O problema é que se você botar todos os filtros, se você for muito restritivo, vai aparecer ou nenhuma questão ou 5 questões, enfim.
Então você tem que começar a flexibilizar esses filtros, botando questões mais antigas um pouco, abre ali para a área de controle, põe uma banca parecida. Então, assim, é sempre um jogo assim de ganha-ganha. Depende de quantas questões você quer. Você quer só realmente saber como que a FCC cobrou no último ano, tal. Então, se seja bem restritivo, vai ter ali 10 questões. Se para você tá bom, é isso aí. O que caiu foi isso. Não, eu quero estudar mais, tal, eu quero, né, ter um espaço de mostrar maior. Então, flexibiliza alguma coisa. Põe, sei lá, até 3 anos atrás, põe área de controle, põe auditor não só estadual, mas põe federal e municipal. Então, assim, você vai jogando com os filtros até chegar no número de questões que você quer. Se você queria 100 questões e bateu, fechou. Vamos supor que você botou lá um tanto de filtro, pô, veio 2.000 questões. Então, você pode ser mais restritivo, pode tirar as mais antigas e tal. Então, é sempre um jogo de ganha-ganha de acordo com o que você quer, né? De quantas questões você está precisando naquele momento. E falando mais uma vez de TI, né? O pessoal pergunta muito, eu devo incluir questões de TI da área de TI? Cara, por essa regra, assim, se você hoje filtrar só a galera da área geral, você vai vir com 50 questões no máximo da matéria toda, 100 questões no máximo da matéria toda. Isso não é uma amostra de realmente, né, do que pode cair na sua prova. Então tem que fazer da galera de TI também. O único cuidado é, tem que ter cuidado com o que é do seu escopo ou não. Pela minha análise de provas de TI, não há diferença nenhuma no nível de cobrança, o Lucas pode falar isso com base na prova de Santa Catarina, não há diferença no nível de cobrança das questões da área geral para as questões da área de TI. A diferença é o escopo, a diferença é o que cai e o que não cai, mas o nível é exatamente o mesmo. O nível varia de acordo com o salário do cargo e com a banca, né? Muito mais em relação a isso. Aí, só para finalizar a questão de TI, já falou muito de TI, o Glauco perguntou, quais os tópicos de edital mais recorrentes em TI? Glauco, a gente fez uma live aqui no domingo com o Cristiano Luna, falou como está a TI para fiscal, e lá no meu canal do YouTube eu tenho uma análise completa de como está a TI para fiscal também, né, falando desses principais tópicos, inclusive, se você ainda não conhece meus cursos, procura lá o curso regular de TI para fiscal no Estratégia, e na aula 0 eu faço esse teu mapeamento que tu quer. Então eu digo exatamente quais são os assuntos que mais caíram dos 17 físicos que cobraram a matéria. E eu digo, olha, banco de dados caíram de 16 editais de 17. Não digo isso lá, mas eu mapeio isso. Olha, esse assunto aqui tem 3 símbolos, então é um assunto que você tem que estudar no pré-edital. E na live que eu fiz de como estudar TI para fiscal, né, no vídeo que está lá no canal do YouTube, aí eu mostro esse levantamento. Opa, banco de dados foram 16 editais. Aí, web service só em 2. Então, se você está no pré-edital, você vai estudar o quê? Você vai estudar banco de dados e não vai estudar web service, porque tem que ter isso. Mas vamos sair de TI, já falamos de muito TI, o objetivo da live não é esse, né? Deixa eu ver o que é que tinha aqui do Caio. O estudo para a área fiscal e sempre filtro fiscal, controle de tribunais. É necessário no primeiro estudo da matéria? Em relação às questões, né? É a mesma ideia, né? Se você, sei lá, você estudou lá ato administrativo, você precisa de quantas questões para você, sei lá, fixar aquilo? 20, 10, né? Depende do seu planejamento, né? Da sua estratégia de estudo. Então, você pode ser o mais restrito possível. Primeiro, dê preferência para as questões de auditor fiscal, né? Se é o seu caso. Não achou, deu pouca questão? Aí vai abrir o escopo, é a mesma ideia. Ó, tem uma da Karina que é interessante. Depois de zerar as questões da minha banca, devo ficar refazendo elas ou parto para outras? Cara, é uma boa questão. Se for num pré-edital, eu gosto de botar outras bancas aí mais relevantes também. Então, né, mas se você já tem banca, é porque provavelmente já tem edital. E aí também é aquela coisa. Vamos supor que você pega um CESP da vida, cara, o CESP tem muita questão de quase todos os tópicos. Então, dificilmente você vai precisar sair do CESP. Mas se é um CESGRAN Rio, pô, cara, dependendo do tópico, vai ter muita pouca questão. Então, vale a pena você botar questões também de bancas semelhantes, né? Então, é um jogo de acordo com o número de questões que você precisa. Então, se você for CESP, FCC, provavelmente você pode ficar só nessas bancas mesmo, que vai ter questão suficiente. Se for bancas menores, aí você tem que começar a jogar para outras bancas também. Não dá para fazer tipo full CAB, full Rio e achar que vai ficar só nelas que vai resolver o problema que não vai, né? Difícil. Mas CESP, FCC, dificilmente o cara tem que entrar em outros, né? Até outros, aí você pega a VUNESP, tem muita coisa. Sim. VUNESP, FGV, essas maiores, não vai ter tanto problema não. Beleza? Show de bola, show de bola. Acho que não tem mais perguntas, Lucão. A gente pode ir nos encaminhando para o final, né? Senão tu vai bater o recorde do pessoal, 1h43 já. O Brigadeiro Milionário, depois fala comigo aí no direct que a gente vê essa situação aí. Então, Lucas, tem mais algum ponto relevante em relação a essa questão das revisões para falar, para a gente finalizar?
Não, cara, é só isso, só me colocar à disposição também para tirar dúvidas. Esse Instagram tá muito cheio de muita coisa, então tem que tomar um pouco de cuidado, eu acho, né, com o que a gente ouve e tal, e sempre questionem muitas coisas, sempre procurem segundas opções, e testem as coisas, veem se faz sentido, se tem alguma base científica nas coisas, e o que a gente puder ajudar, a gente está à disposição. Perfeitamente. Então, pessoal, agradecer aí o Lucas pela participação, nosso nono dia de operação fiscal. Amanhã, né, a gente tem o último dia de operação fiscal com o grande Jefferson, que inclusive entrou aí lá há algum tempo aí na live, não sei se ainda está nos acompanhando, é que o pessoal começa a aparecer aqui, tem hora que a gente está falando, não pode interromper o raciocínio, né, mas dá o alô aí pro grande Jefferson, que amanhã vai estar aqui. E aí vamos falar especificamente, né, da reta final. Saiu o edital, como se preparar. Além de fazer revisão. A gente já discutiu muita coisa aqui hoje, mais específico em revisão. Mas aí amanhã também a gente vai expandir essa discussão. E aí o resto, né? O que eu não fiz revisão ainda, como é que eu estudo, do zero e tudo mais. Então vamos falar com o Jefferson, né? Também auditor fiscal de Santa Catarina, consultor lá da LS. E aí vamos fazer um encerramento do nosso Operação Fiscal. Lembrando, pessoal, que todas as lives do projeto estão ficando salvas aqui no meu IGTV e eu estou deixando também lá no meu canal do YouTube. Ó, o Jefferson tá aí, ó. Bora sim, bora. Valeu, Jefferson. E para quem não segue o grande Lucas, né? lucasromero.concursos, lucasromero.concursos. Segue lá o cara é fera. Na verdade, aqui é só fera que passou por aqui, né? Não tem fraco, não. Acho que mais fraco sou eu. Né? Então, vamos com tudo, vamos lá. A meta é que vocês consigam o distintivo fiscal, consigam a carteirinha funcional, que com certeza vocês estão esperando, né? E vão ter... Ó, tá aí, eu não trouxe, eu tô desde ontem que eu não tô com a minha aqui, cara. Tá lá, a carteirinha lá. Bem mole, bem mole. Então, assim, acho que a galera tá curtindo bastante o projeto, tá ficando disponível pro pessoal, é muita informação, né? De novo, agradecer a todos que estão participando, né? Eu sei que o negócio é corrido e tal, e se colocar à disposição de projetos desses para ajudar o pessoal é de suma importância. Então, amanhã fecharemos a nossa operação fiscal. Valeu, Lucão. Se quiser deixar mais algum recado para a galera, fica à vontade. Não, show de bola. Amanhã eu tô colado no Jefferson, também é fera. O Jefferson é um cara muito bom, cara. Tem raciocínio muito interessante assim, de preparação. É um cara bom, tem que colar mesmo. Não, Ramon, só o último aqui rapidinho. É um prazer falar contigo, cara, que eu me sinto quase como, sei lá, o cara que te descobriu, que eu lembro que você lançou o primeiro curso lá, ainda estava no exponencial. Lembro, cara, que era pro TCE Paraíba, tava baratinho o curso, você estava começando ainda, né, cara? Esse cara é desconhecido, hein? Falei, pô, tá baratinho, vou arriscar, bicho. Pô, lembro que curti o curso pra caramba, comecei a divulgar pra galera. Falei, ô, velho, tem um cara bom de lá, velho, o cara tá com preço bom e tal. Então, eu acho que, lógico, né, o seu talento que foi o que deu a propulsão à parada, mas eu me senti como um propulsor também, cara. Eu dei uma divulgada com você, então é mó legal hoje estar falando com você, mó prazer. Não, esse processo é bacana, né? Às vezes eu recebo várias mensagens, às vezes troco uma ideia com a galera da LS, com a galera, pô, professor, fui seu aluno, bom falar com você. E isso acontece comigo. Hoje, por exemplo, eu sou professor junto com o Pedrosa lá no Estratégia, e, cara, há 8 anos atrás eu estava estudando pelo Pedrosa, entendeu? Então, assim... É muito bacana isso, e justamente até para repassar para a galera que a gente falou, né? A gente não é diferente ou mais ou menos do que ninguém, né? A gente só está num estágio diferente daquele objetivo que a gente quer, que é passar em concurso, né? Uns já foram aprovados, outros não, né? Mas isso é bacana também, E até a gente falou, né? O Bruno abriu aqui a Operação Fiscal falando disso. O pessoal tem que aproveitar hoje, né? Que essa acessibilidade está muito fácil acessar qualquer um, né? Assim, tá falando aqui 2 auditores fiscais, né? 2 auditores fiscais falando pra galera, então a galera tem essa oportunidade de perguntar, de questionar. Imagina isso há 10 anos atrás. Cara, o Alexandre Meirelles abre caixinha aqui, cara. Você ter contato com o Alexandre Meirelles era uma coisa inimaginável, cara. Hoje o cara tá aqui, tá respondendo lá. Qualquer bobão que chega lá e pergunta, ele responde. Pô, é uma coisa muita onda. Sim. Então, beleza. Então, pessoal, até amanhã, nossa operação fiscal número 10. Para quem não adquiriu o curso ainda de questões, 4.000 questões comentadas, vai à promoção até amanhã com Operação Fiscal. Valeu, abração, obrigadão, Lucas, até a próxima. Valeu.